Olá, pessoas, eu sou a Kênia e estou aqui com o Bertaldo para hoje conversarmos com o queridíssimo professor João Malheiro. Gente, o professor João Malheiro, nada mais, nada menos do que administrador de empresas pela USP e mestre e doutor em educação pela UFRJ. Falei certo? Sim. Isso. E é diretor do Colégio Porto Real. Beleza. E quero dizer que sou sua fã. Ótimo. Sou sua fã. Gosto ajuda. muito do seu conteúdo. Somos fãs. É verdade, somos fãs. Tudo Seu bem, conteúdo gente? é muito bom. Estamos juntos aí mais uma vez para um programa excelente e imperdível. É isso. Ó, Vamos quem lá. tem filho, quem tem sobrinho, quem quer entender esse mundo, né? Não só dos pequenos como dos adolescentes. Porque os pais, efetivamente, não é por má vontade deles, não foram preparados para formar bem Sim. seus filhos. Então, as consequências cada vez vão chegando mais cedo. É Né? verdade. Antigamente que chegavam aos 15, depois passavam para os 13. Hoje está chegando os problemas aos 10 anos de idade. Caramba. E foi daí que nasceu essa minha ânsia de fazer alguma coisa pela juventude. Para ajudar. E nasceu, então, esse curso que a gente vai falar hoje sobre a fé na prática, que é mais um dos meus cursos que eu tenho, que, no fundo, todos objetivam a mesma coisa. Mas- É ajudar os pais a serem bons pais. É isso que eles querem ser. Com tantas tecnologias na mão dos adolescentes, das crianças, é possível ter fé? Olha, a pergunta é muito boa. Evidentemente, né? É óbvio que sim, né? A fé é um dom de Deus e nós temos que rezar muito para que os nossos filhos, os nossos alunos, quem é professor, enfim, desperte esse dom. Porque a fé, a gente sempre se questiona, afinal, o que leva um jovem a ter fé, né? É só a família? Porque o estímulo que eu digo, que vem pela forma eletrônica, ou seja, você tem um telefone e está na sua mão. Certo. Aqui, o que vai entrar na cabeça e no coração de um jovem ao longo de um dia, talvez seja mais do que os pais possam colocar com Sem fé dúvida. ao longo de um ano. Sem dúvida. Como resolver esse problema? Então, eu sempre digo que a gente tem que educar Pepinho. os filhos a usar bem desses instrumentos. Esse é o grande primeiro passo, né? A gente tem que educar o filho a dizer, filho, nem tudo que vai passar na sua mão é conveniente para você. Isso, Ok. então, é a única forma de você sobreviver no mundo tecnológico de hoje, é Porque educar não o dá para filho. proibir. Você Não vai, dá. Não vai ter. Você não, Não, vai mas usar a tecnologia. Isso é bobagem. Ele vai ver no vizinho, ele vai ver no shopping. Então, o que a gente tem que educar, isso eu tenho insistido muito nessa tecla nos últimos tempos, é educar o filho na liberdade interior. Eu acredito muito nesse dom que é a liberdade interior. Que é isto, né? O Deus nos criou para que a gente vá despertando a nossa racionalidade e veja o que vale a pena e depois ajudar o filho a conquistar na prática, né? Na hora de decidir se vejo ou não vejo, conquistar na prática essa força interior que me leve a dizer que não devo ver isso. Eu gosto de dar um exemplo muito didático, que é meio grotesco o exemplo, mas ajuda os pais a entenderem quem está nos ouvindo. É assim, tem alguma lógica colocar numa escola o seguinte cartaz: proibido comer cocô de gato? Impossível que não, quer dizer, é uma coisa tão óbvia, Sim, sim. Claro. uma coisa tão evidente, É que não evidente. precisa ter nenhuma proibição para fazer isso. Claro. Mas hoje, sim, infelizmente, está precisando colocar nas escolas proibido ver tal programa, proibido ver tal jogo eletrônico, proibido ir em tal lugar, porque a criança ainda não está percebendo o que é evidente para muita gente bem formada. Então, os pais têm que perceber que essa é a primeira função da sua família e da sua escola, ajudar a criança a descobrir por si só que o que convém e o que não Certo, convém. mas- E isso, então, quando está Não, bem tudo educado, bem. então é lógico que o celular não vai me atrapalhar. Muito Agora, bem. se não está bem educado, o celular vai ser uma bomba atômica. Nós temos 3 filhos e que a gente imagina sempre como pai e mãe que eles estão bem educados. A gente não sabe avaliar, né? Se estão super bem educados, médio bem educados, ou sei lá o quê. A gente acha que tá. Mas de qualquer jeito, por exemplo, quem é eu? A gente sai cedo, não é? E temos uma longa jornada de trabalho, uma longa jornada de um monte de coisa. Certo. Na verdade dos fatos, essas crianças passam conosco meia hora, 1 hora, 2 horas num dia que você está olhando diretamente para ele. Nós estamos olhando todos os dias. E óbvio, claro, evidente, que ao reparar todos os dias de uma pessoa, se ela está diferente, você nota. Percebe? Mas não é uma tarefa muito simples. Não. Volto a dizer, o impacto da mídia em cima deles, e como você falou, eles não estão preparados. Mas né? posso complementar isso que você Pode. está falando? É por isso que, por exemplo, eu vou falar, né, de mim.
Sim. Lá em casa eu procuro sempre, por mais que eu não esteja do lado em casa, eu tô presente. Eles me ligam para perguntar se pode alguma coisa, se pode aquilo, se pode fazer aquilo. Até durante a semana, mãe, eu posso fazer brigadeiro hoje? Porque sabe que durante a semana não é para ficar comendo doce. Então eles ligam para perguntar. Então tem essa... Sim, mas essa forma de educar, veja, eu concordo que é melhor do que estar abandonado. Mas mesmo assim, eu acho que não é por aí. Eu acho que você mesmo tem que ir ajudando o filho, desde que tem 8, 10 anos, aí ganhando essa autonomia, essa capacidade de perceber o certo e errado, e ele mesmo, já com 12, 14, já consiga decidir o que tem que fazer. Sim. Porque a liberdade é exatamente essa capacidade que eu tenho de fazer as minhas escolhas que mais me convêm para eu ser feliz. Então, é óbvio que os pais têm que perceber que não é tão nessa pressão, nessa vigilância, nessas câmeras, nessas ligações, que eu vou proteger meus filhos. Não, eu tenho que começar desde cedo. Eu tenho que mas tem que ajudar o discernimento. Sim, então, a partir Senão não vai conseguir. Dos 6, 8 anos, a gente começa esse discernimento. É a idade da razão, a criança começa a pensar, muito bem. Aí, quando está com 10 anos, ainda continuar consolidando esses princípios, esses valores e tal, mas não posso permitir que isso fique muito mais tempo, não. Esse aqui é o grande problema. Porque senão o quê? Vira uma imaturidade? Ele te engana. Ele te engana. Os filhos de adolescentes... Te engana, é ótimo. Eles te enganam. Isso, Acabei de descobrir que sou enganado. Foi isso. Porque os pais acreditam que na base da pressão externa vão conseguir controlar os filhos. Não vão conseguir. Ou seja, o amigo, quando está com os amigos do clube, do colégio, ele sente uma pressão tão grande para fazer coisa errada, que se não tiver tão consolidado internamente para fazer o certo, ele vai se deixar levar, que é o que a gente vê na juventude hoje. Agora, eu fui um adolescente que, graças ao bom Deus e graças a Maria de Fátima, que sou de Portugal, para quem não conhece, eu me converti à religião a sério com 13 anos, então eu me lembro muito bem desses fenômenos todos que eu estou expressando. Eu tinha milhares de amigos em Lisboa, eu tinha motinha já com 13 anos, era um boizinho de Lisboa, sabe? A gente andava de moto, um alfacinha andando de moto em Lisboa, né? Até que um dia Maria toca o meu coração rezando um terço e eu me converto definitivamente. Eu vou à missa todo dia, começo a fazer oração mental, começo a rezar o terço, etc. Então eu tinha... Mas já com 13 anos você ia à missa todo 13 dia? anos. Olha, 13 anos. Gente. Então é para provar que isso é a liberdade interior. Eu descobri sozinho, sem a minha mãe me ajudar, que isso era um valor importantíssimo, que eu estava desperdiçando uma coisa super... E sua mãe ia à missa todo dia? Não. Nem seu pai? Não. Só eu. Então, olha como é a liberdade interior. Mais uma vez, insisto. Então, quando você educa... 13 anos é muito novo. Muito novo. É verdade. E quando eu comecei a missa todo dia com 13 anos, depois de uns meses dessa experiência, venho para o Brasil, vou morar no Rio de Janeiro, em frente à praia de Copacabana, cheio de inconveniências, e jogava bola todo dia depois da escola na praia. Sou fanático de futebol. Não, vim com toda a minha família. Tenho 5 irmãos, família numerosa, etc. Mas reparem, eu nunca... Mesmo já no Rio de Janeiro, mesmo com todo esse ambiente desfavorável para ter fé, na verdade, eu mesmo conseguia sair do jogo de futebol às 6 da tarde para pegar a missa às 7 da noite na igreja de Santa Cruz, em Copacabana, quem não sabe, é um shopping lá em cima. Então, ia todo dia lá com 13 anos. Nós então, veja, morávamos lá perto. Olha que coincidência, da Siqueira Campos ali, né? Então, muito bem. Então, reparem, é possível um jovem de 13 anos ter essa virada? Se tiver liberdade interior. Que esse caso foi um caso raro. Tudo bem, é um caso raro, mas eu já vi outros jovens fazendo isso. Sim, tudo bem. Não é que não é possível, é possível. É um caso que não é muito comum. Isso. Mas não é muito comum. Mas isso exemplifica o que é a liberdade interior. Sabe, foi uma coisa que nasceu de mim, que nasceu da minha correspondência à graça, da minha liberdade de perceber o que vale a pena e o que não vale, e a partir daí eu tinha festa que não ia, e tinha amigo baixaria que me trazia, não o celular, mas trazia a Playboy, que era exatamente a mesma coisa, né? E me convidava para ir numa viagem inconveniente, e eu dizia, não, isso aí não vai, isso aqui vai, isso aqui vai. Eu tinha o discernimento, e os meus pais nem sabiam disso. Então, repara, isto é como você tem que educar seu filho hoje. Você tem que educar de tal modo que eu mesmo não me deixe enganar pelo meio, pela pressão dos amigos, pela internet, pelo que for, porque eu estou totalmente convencido do que vale a pena. Tudo bem, depois você tem que lutar como qualquer cidadão comum, mas você pelo menos sabe o que tem que escolher. Pode ser fraco, um minuto ou outro, mas aí tudo bem, começa e recomeça. Mas não há lá uma... A dificuldade há sempre, né? Mas talvez hoje haja um... Digamos, você acha que a pressão é maior? Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu não acho, não. Eu não acho. Por que eu acho? Eu não acho. Assim, eu acho que a coisa só ficou mais rápida, já ficou mais moderna, ficou mais atraente, tudo bem. Mas quantos amigos lhe ofereciam uma Playboy numa semana? Não, era poucos. Por mês.
Ok, nem lembro quanto, mas semana. era pouco. Aqui, Ok. de fato, é mais. De fato, Mas eu aqui acho que é uma Playboy por segundo, Mas se a pessoa você quiser. também pode pensar que quanto mais ele diz não, ele mais se fortalece também. Não, ok, tudo Então, bem. peraí, então também pode estar gerando gente muito boa Pode, atualmente. pode. Então, eu já vi hoje gente jovem que está conseguindo superar essa onda toda, Claro. né, de sexualização precoce, e a pessoa se torna uma pessoa muito exemplar, um pai de família muito bom. Já vi muitos casos de sucesso com toda essa pressão. Sem Então, dúvida. é a questão de formar bem na liberdade interior. Mais uma vez, porque insisto. as pessoas confundem um pouco essa questão da liberdade interior. Eu até estava falando isso outro dia. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não, essa é a liberdade exterior. Não. Então, Isso os aí. pais têm que saber diferenciar que a liberdade exterior é essa mentira social que está aí, que é a chamada libertinagem, né? Eu faço o que eu quero. Eu mostro para o jovem hoje que quem faz o que gosta, que só se deixa levar pelas suas paixões, pelos seus desejos, pelos seus impulsos, com o tempo ele perde a liberdade. É uma coisa ao contrário. Dá ali um efeito muito interessante, que ele acaba fazendo o que não quer e o que não gosta, porque está escravo, né, dos seus prazeres, das suas preguiças. Então, é uma liberdade que aparece inicialmente que é interessante, mas depois ele comprova que aquilo é um tiro no pé. Então, a gente tem que educar o jovem, e esse é o que mais uma vez diz, os pais têm que fazer, filho, quer ir na festa? Vai lá, mas olha, não te convém ir nessa festa por isso, isso. E vai ter esse inconveniente, isso vai acontecer, isso. Isso é educar o filho. Agora, você acha que quer ir assim mesmo? Pode ir. Uhum. É assim que educa um filho. Sim. E você tem que assumir o risco da liberdade. Não é pouco risco. Não é pouco, mas é a única forma de você sobreviver no mundo de hoje. Mas quando você dá essa liberdade para o seu filho, eu sei porque eu já experimentei isso em casa, eles mesmos falam, não é exatamente. Certo. É isso que eu dizia, a minha mãe nunca me obrigava a nada, porque ela sabia que nunca iria, trair a sua confiança. E eu me sentia muito mal quando isso também acontecia. É porque depositou toda essa confiança em mim, agora eu vou fazer uma coisa errada, não posso. Isso. Mas há um livro famoso do Gil Shane, né? Educar é um risco. A gente tem que lembrar que educar vale a pena assumir esse risco, mas os frutos a médio e longo prazo são muito maiores. E a contrária é verdadeira. Aqueles pais que hoje estão pressionando, que estão controlando, que vão buscar, que vão tal, acham que estão educando muito bem, quando na verdade só estão adiando problema. Mas o controlar que eu digo é assim, é importante você saber, você ver onde é que seu filho foi, você ir lá buscar, não deixar a volta de Uber, Não. Digo, nem ligar, né? Tem que fazer um certo equilíbrio. Tem que saber, mas de todos os efeitos, às vezes... Não adianta ser uma coisa proibitiva, porque senão o tiro sai pela culatra. Então eu digo, volta a insistir, vamos educar os nossos filhos a perceberem isso, vamos dar critério, vamos dar exemplo, vamos insistir, vamos dialogar, vamos conversar, mas acreditando que não é esse controle externo que vai, como você queria que eu dissesse, sobreviver nessa pressão tecnológica do mundo de hoje. Não é. Ele, de fato, vai viver sempre externamente com uma aparência de bom filho, como um bom aluno, etc., mas depois, lá dentro, quem está entrando na alma dele, como eu faço há 25 anos com adolescentes, eu trabalho com adolescentes há 25 anos. Então eu converso com eles com muita clareza, com muita transparência, com muita confiança, e eles adoram conversar comigo, né? Porque eles percebem um tutor, que é como se chama, que quer ajudá-los, não está ali para chatear, está aqui para salvá-los, entre aspas. Então quando um jovem adolescente de 14 em diante começa a ver um senhor experiente, animado, jovial, por dentro, que quer dar umas dicas importantes, ele se abre. E ele fala mesmo que engana os pais. Quase que 100%. Oh, Jesus. Mas eu queria voltar um pouquinho. Você disse que estava em Portugal. Aonde em Portugal você estava? Eu morava em Lisboa, né? Minha família toda em Lisboa. Graças a Deus, eu sou um lisboeta e uma alfacinha muito feliz. Tive uma infância incrivelmente feliz. Uma família era muito, muito boa em todos os sentidos e também muito religiosa. Sabe por que chama alfacinha? Olha, já esqueci, não me lembro agora. Também não sei. Alguém me disse também, eu esqueci. Mas enfim. Deve ter a ver com alface mesmo, né? Eu já li isso alguma vez, mas agora não lembro qual é a causa disso. Se havia muitas plantações lá na cidade, mas agora não vou ser preciso na explicação. Mas enfim, então minha família teve um problema, enfim, eu não me lembro ainda, dos anos 74, teve a Revolução dos Cravos. Sim. E meu pai trabalhava para o governo de Salazar, ele era um técnico, né? Ele era parte da economia, ele era, vamos dizer assim, o encarregado da reforma agrária de Portugal inteiro, era um cargo hiper importante, mas obviamente quando os comunistas assumiram o poder, ele era um inimigo número 1, porque ele é o que beneficiava, entre eles, segundo eles, né, os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros de vinho do Porto, da cortiça lá do Alentejo. Então meu pai foi imediatamente perseguido para ser preso, e meu pai teve que fugir
com uma mão na frente e outra atrás. Foi assim Caramba. mesmo. Estou indo amanhã para o Brasil, vocês vão muito depois. A gente veio depois de 6 meses. Então, assim... Não deve ter sido fácil. Não, imagina, meu pai que tinha bastante condição e tinha uma situação estável e era bastante querido e tinha um prestígio profissional imenso, né? Ele era também professor universitário, uma pessoa muito inteligente, etc. E de repente começar aqui como office boy, praticamente. Porque ele não tinha emprego, né? Tinha mais de 50 anos, já era difícil começar uma vida com 6 filhos nas costas, né? Então, foi uma coisa muito... foi uma aprovação. Eu sempre vi como aquela ida para o Egito da família de Jesus, né? Exatamente igual, mas depois, olha que coisa, a minha mãe que nunca teve que trabalhar, porque cuidava muito bem da família, era seu trabalho profissional, cuidar da família, começou a trabalhar no Rio de Janeiro vendendo joias na H.C.Ter. E se tornou em 2 anos a vendedora número 1 da cidade. Olha. Ela tinha o dom, a alegria, a comunicação, falava 5 línguas, também ajudava muito isso. Claro. Então, obviamente, ela vendia que nem rodo. Então, quando os árabes chegavam ao Rio de Janeiro, a gente festejava, porque era um orçamento garantido por uns 2 anos, assim. Então, com tanto filho, né? Com tanto irmão. Isso, mas então a gente teve uma vida depois normal aqui no Rio de Janeiro, voltou à condição que era em Portugal, mas obviamente para os pais isso foi uma grande humilhação. Mas olha, Deus é muito justo. Meu pai entrou com um processo desde o Brasil com o governo português e depois de 15 anos ganhou a causa. E ganhou todos os salários atrasados. Opa, que bom. Então ele voltou bastante bem para Portugal. Ele voltou para Voltou em 1990, voltou para Portugal. Você nunca mais voltou a morar lá? Não, eu nunca morei lá, mas já visitei milhares de vezes lá, porque tem lá irmãs, tem primos, sobrinhos, etc. Tem várias famílias lá. Mas eu, de fato, hoje eu vou a Portugal e não é mais a minha praia. Quando a gente vem jovem, com 13 anos, a gente meio que se faz carioca mesmo, né? Eu gosto muito do Rio de Janeiro, mesmo com bala perdida, com assalto e tudo mais. Essa cidade tem um encanto, porque quem vive aqui sabe que não tem como trocar, né? É a melhor cidade do mundo. Eu já morei 17 anos em São Paulo, quando fiz a USP, como eu dizia, e trabalhei lá um tempo, e mesmo assim eu vou para São Paulo e falo, isso aqui não é a minha praia. Eu gosto mesmo dessas praias, dessa ciclovia e dessa alegria, né, que há nesse Rio de Janeiro. É muito difícil achar uma cidade como o Rio de Janeiro. Não tem. Eu já morei em outras cidades também. Vou começar a descrever aqui muitas cidades e não vai ter igual, né? Enfim, a única cidade que tive assim, uma certa inveja foi Viena. Olha. Pela beleza da cidade. É uma coisa inacreditável e as pessoas também muito alegres. Mas tem praia também? Não tem. Ciclovia? Isso, não tem. A ciclovia tinha. Mas então, enfim, eu vim para o Rio de Janeiro e estou muito feliz com isso. De fato, o Rio de Janeiro, o próprio Papa disse isso, né? A arquitetura humana e a arquitetura divina. Isso, que eu lembro perfeitamente esse discurso. Mas ele andando de helicóptero e vendo toda a floresta e acabando no mar ali. Mas realmente é algo, né? Mas assim, e da experiência dessa prática da fé colocada para os pais, como é recepcionado por eles? Então, né, eu vejo que os pais, infelizmente, né, não estão conseguindo perceber esse vácuo que existe há muitos anos entre o que devia ter sido passado pela tradição e pela igreja e a interiorização do dia a dia. Houve um vácuo. Hoje os pais estão muito distantes. Verdade. Então, daí que nasceu a minha preocupação em ajudar esses pais. Então, no meu colégio, todo mundo sabe, a gente se destaca pela formação de pais. A gente ajuda muito toda a temática da educação dos filhos. E dentro da temática da educação dos filhos, vem virtudes e vem a fé. Então, obviamente, a gente está sempre levantando essa bola lá na formação de pais. E eles, sinceramente, quando eu percebo que quando eles são ajudados a descobrir esse valor, eles fecham conosco. Eles estão sedentos de formação. Hoje, eu defenderia... Eu ia chegar a esse ponto. Então, os pais hoje estão sedentos. E quando você oferece vamos dizer assim, um serviço de qualidade, né? De formação adequado ao seu atendimento, e não aquela coisa chata, aquela coisa distante, sem sintonia. Já estou entendendo tudo. Obviamente, foi aí que eu percebi que eu tinha que criar algo que os pais hoje, ao ouvir, falam, é isso. Porque é mais amplo do que ensinar o 2 mais 2, muito mais. A conjugação verbal, né? Algo mais amplo. Eu digo que, infelizmente, os pais hoje têm uma visão muito errada da doutrina católica. Eles pensam que é uns mandamentos, que são umas regras, que são umas proibições, é uma coisa muito, mais uma vez, externa, né? Uma coisa muito institucional, que não percebem, porque não foram ajudados a fazer isso. Exatamente. Que a religião é um encontro com Jesus. Isso foi comigo com 13 anos. Como que me converteu? Né? Foi um encontro com Jesus. Eu tive essa experiência vivencial que a religião é um encontro com Jesus. E quando você vivencia,
essa alegria, essa proximidade, esse calor, que é o que todo mundo quer, né? Obviamente você muda a sua maneira de encarar. Então, é exatamente por isso que eu comecei a fazer várias palestras, vários cursos. Então, há mais de 20 anos que eu dou esse curso que eu quero falar hoje, que chama-se A Fé na Prática. A Fé na Prática, o que foi? Eu estava muito preocupado justamente com esses pais de adolescentes que não sabiam passar nada para os filhos. Os pais não passam nada de religião. Mas eles não passam, desculpa que eu interrompa, mas porque não receberam. Isto! Aí está um grande problema. Há um problema que nós precisamos, todos nós, Igreja Católica, olharmos para isso, nos determos nisso para arrumar uma solução. Porque, desculpa quem acha ao contrário, com toda a vênia, assim, a catequese para a criança e depois apenas, desculpa de novo, a homilia do domingo não vai formar ninguém. Não vai. Esquece. Não. O que tem de formação em Igreja Católica, que você vê que tem espinha dorsal, a gente pode começar a enumerar aqui. Quer o primeiro? Opus Dei. Né? Depois, vamos pegar aí Renovação Carismática, com tudo que possam dizer da Renovação Carismática. Eu e Kênia nascemos na Renovação Carismática e lá dentro tem formação, tem estrutura de formação. Leva a pessoa a esse encontro pessoal com Jesus. Né? Agora, digamos assim, se nós pudéssemos falar de uma forma genérica, a formação genérica, ela não está levando nada a lugar nenhum. Não. Desculpa que eu diga isso, mas não está mesmo. É porque a pessoa faz um preceito ali, mas não vai saber. Vai encontrar exatamente esses pais que estão sedentos de uma formação, que receberam apenas na catequese para a primeira comunhão e não receberam mais nada. E depois a pessoa evolui intelectualmente muito, né, na escola, quem faz universidade mais ainda. Então, há um gap entre o desenvolvimento intelectual com aquele aprendizado simples de uma primeira comunhão, que é super diferente. Então, quer dizer, os pais hoje têm uma cabeça amadurecida, talvez para a parte, enfim, da sua profissão, da sua tecnologia, dos seus recursos profissionais, mas não acompanhou o mesmo acompanhamento. Mas são espiritualmente. Tem cabeça de bebê. Então, olham para a religião como a gente olha um jogo de criança, né? Pô, isso aí não me atrai, isso aí é chato, isso aí e tal. Então, pronto, os filhos vão crescendo sem esse apoio, sem esse suporte que os pais têm que dar, porque tem que dar não só na parte acadêmica, tem que dar também nas virtudes, que eu tanto gosto de falar, e também tem que dar na parte religiosa. Então, foi daí que nasceu esse curso. Eu preciso fazer uma linguagem simples, uma comunicação simples, de maneira que o pai entenda quem é Deus, quem é o homem, por que o homem não se dá bem com Deus. Ele tem que entender por que acontece isso. Ele tem que entender por que hoje não tem tanta motivação religiosa. É o meu primeiro capítulo desse livro. Por que não nos atrai a fé na prática. Aqui, vou até mostrar. Mas onde é que a pessoa compra esse livro? Você compra na Cultor de Livros, está aqui, né, o site, né, é uma editora de São Paulo, que a pessoa entra no site Cultor de Livros e pode ver pelo correio. Chama Cultor de Livros. Então, a fé na prática. Isso. Agora, desse livro, você tem também um curso de 6 aulas. Isso, então, estou agora lançando no meu Instagram, que tem vários cursos para os pais. E o curso é JEB, não é? Jeb Malheiro. @Jeb Malheiro é o meu perfil. Jeb Malheiro. Malheiro, no singular. Jeb Malheiro. É só entrar no Instagram que ali a pessoa consegue ter acesso ao curso. Pode se inscrever no curso e vai ver que um curso online. Curso online. Eles vão ter toda semana uma aula e a cada 2 aulas eu tiro uma aula, tira dúvidas. Então são 6 aulas. 6 aulas ao assim vivo. Que está aqui de acordo, como diz a capa do livro, 6 aulas para jovens. Sim. E eu dou 4 aulas, tira dúvidas. Então são 10 aulas. Essas aulas estão numa plataforma onde eu posso assistir de uma vez ou semanalmente assiste? Você pode assistir de uma vez. Não, inicialmente irá sendo colocado uma vez por semana, toda terça-feira. Se a pessoa perdeu aquele dia, pode assistir no dia seguinte. E tem um ano para assistir. Um ano para assistir. Okay. Mas, inicialmente, vamos postando só uma para que a pessoa assista e vá se alimentando. E tem algum material de apoio, além do livro? Esse livro, a pessoa recebe esse livro e vai receber também um manual prático de como educar meu filho de 0 a 2, de 2 a 5, de 5 a 11, de 11 a 14 e de 14 a 18. Vai ter um manual que eu vou dizer como é que você forma na teoria. Então, vou dar vários recursos de livros, de cursos que existem, as pessoas não conhecem. Claro. E depois, qual é a prática
que o pai tem que incentivar com 0 a 2, de 2 a 5. Não, eu quero dizer, as suas dicas no seu Instagram são excelentes. Eu vejo que as pessoas botam nas caixinhas perguntas, né? Tem umas perguntas, o meu filho não tá me obedecendo, o que eu faço? Você dá dicas práticas. Práticas e para a idade de acordo com o filho. Exatamente. Porque eu sou um estudioso justamente que qual é a evolução da criança em função da parte corporal, da parte afetiva, da parte intelectual. Eu sei discernir muito bem onde a criança está, onde deveria estar. Então, se eu conheço isso, né, do ponto de vista da escola, eu também percebo em relação a virtudes. E agora estou inovando, uma coisa nova que nunca fiz com muita clareza no Instagram. Como é que eu ensino na prática a rezar com 0 a 2? O que a criança tem que rezar de 2 a 5? Ótimo. Né? Isso é uma coisa acumulativa, né? Depois de 6 a 11, o que ela reza? Quando é que deve sair na missa com toda essa participação mais ativa, como eu explico na aula 4? Né? O que é a missa para uma criança? Ela não sabe nada. Sim. Bom, os pais também, infelizmente, os que vão à missa, garanto que muitos não sabem o que é a missa. Eu ponho a minha mão no fogo aqui para saber qual é o pai que sabe explicar o que é a missa realmente. Você pode colocar a sua que eu vou botar a minha junto. Enfim, muitas vezes a missa é um momento sentimental, um momento assim, caloroso, encontra os amigos, veste a roupa bonita, etc. Mas não sabe o que está acontecendo ali no altar e é uma coisa muito séria, né? Então isso me deixa muito, muito indignado quando um católico que vai à missa, que são muito poucos, ainda não participa como deveria participar. A profundidade não participa como um ator daquela cena. Ele é um ator, é um protagonista do que está acontecendo no altar. Não é só um assistente, como a gente vai ao teatro e bate palmas. Não, você é um protagonista do que está acontecendo no altar e não sabe, e se soubesse, como valorizaria a sua vida, o seu sacrifício, a sua entrega. Mas eu tenho uma dúvida. Diga. Esse curso é para o jovem de 14 a 25 ou para os pais do jovem? Inicialmente, quando eu lancei esse livro e esse curso, que eu tenho há 20 anos, eu faço esse curso presencialmente há 20 anos. Como? Grupos de 5, grupos de 6, grupos de 2. Sempre pequenos grupos, porque eu sempre gosto de tirar as dúvidas na hora. Então, esse foi assim, há 20 anos comecei esse curso. Aí depois eu cheguei à conclusão que, caramba, como é que eu vou chegar nesses jovens hoje pelo Instagram? Eles não veem Instagram, o jovem. O Instagram é mais para pais, né? Inclusive mais para mães. Né? Mais para mães. A minha pesquisa me diz que 85% a 90% é o meu público do Instagram, feminino. Sim, feminino. Então, eu falei, então tem que ser um jeito de que os pais entrem nessa onda. Então, fiz isso. Então, vou fazer um curso agora, inicialmente, para os pais, no caso, para as mães, para que elas percebendo o encanto da linguagem, da comunicação, da então, esse da curso leveza. É para os pais. Agora, esse que eu estou lançando agora... Esse de 6 aulas. De 6 aulas, que com 4 tira dúvidas, vão ser 10 aulas, portanto. Eu quero fazer esse curso. Pode fazer. Bora, escrever. Você vai adorar, porque você vai falar, caramba... Não, eu gosto tanto das suas dicas que eu vou adorar esse curso. Por isso que é um curso assim, que eu vou transmitir uma experiência de didática de 20 anos sobre religião. Né? Que legal. E já me ligaram de várias igrejas, isso também serve para os catequistas. Lógico que serve. Claro. Os catequistas, às vezes, estão muito presos ao seu livro, ao seu método, e falta saber arejar um pouco, atualizar-se um pouco na comunicação para atingir os jovens. Excelente para catequista, então, foi isso. Excelente. Eu fico até pensando que, por exemplo, quando a CNBB ela olha assim, um Brasil, que não é um país, né? Dizer que o Brasil é um país é uma coisa assim, estrondosa, né? Que o Rio de Janeiro já é maior do que um país de muitos países do mundo. Sim. Então, assim, quando você pega, e diga-se passagem, lá em Portugal, pelo centenário, eles não entendiam por que nós precisávamos de mais de uma imagem peregrina no Brasil. Só para exemplificar. Caramba. Eu disse, olha, uma imagem minha está, sabe aonde? Do ponto que você está aí em Fátima. Uma está na França, uma está na Espanha, uma está em Roma, uma está na Alemanha e uma está na Rússia. Caramba. Então, aí o cara, verdade, então o senhor precisa de muita imagem, né? Óbvio. Então, assim, eu fico imaginando como deve ser difícil bolar um plano de catequese para um Brasil. Agora, que nós precisamos usar das armas que nós temos hoje para ajudar na formação, isso é fato notório. Aqui mesmo, na Tarde com Maria, né? O curso para que você se torne um membro da Associação Tarde com Maria, os Servitas, levam 3 anos. Certo. Aí quando a pessoa chega aqui, nossa, mas para saber a mensagem de Fátima, 3 anos. Muito bem. No final do 3º ano, o sujeito está chorando. Porque ele está dizendo assim, nossa, mas já acabou, foi tão rápido.
E me fez tão bem. Exatamente. Me fez tão bem. É outra pessoa 3 anos depois. Porque não é uma coisa apenas intelectual. Não. Nós uma ensinamos conversão. também. A Eu, oração. em Portugal, Então, adorava ver aqueles servitas, como eram pessoas realmente entregues, né? O E cara faziam tem que com ter hora de liberdade voo. interior aquilo do trabalho, O né? cara tem que ter primeiro sábado feito. O cara tem que ter desagravo do coração imaculado de Maria. Ou seja, há todo um caminhar, né? E assim, eu gostei muito daquilo que eu li. Minha religião não faz sentido. Há alguns anos atrás, não muitos, eu recebi aqui, na Tarde com Maria, 10 pessoas espíritas. Certo. Que tem um centro espírita aqui perto, né? Do outro lado da rua. Certo. Todas elas da Legião de Maria e do Apostolado da Oração. E diziam, sabe o quê? Foi ótimo. Sabe o quê? Eles Pô, diziam, estranho, né? O que está acontecendo? o que está acontecendo? Ela disse, ninguém nos explicou o Evangelho de Jesus Você sabe que eu estive... e nós tivemos que ir para o Espiritismo. Que coisa é essa, meu Eu Deus tive do céu? esse ano em Brasília dando palestras para os adventistas. Lá eles têm, acreditem, 3 escolas gigantes e estão inaugurando mais 2 em Brasília. São 5 escolas adventistas, tem 10 mil alunos. Mas eu perguntei, mas eu vejo Tem que mais você escola do que asa, né? Você tem mais escolas também pelo Brasil inteiro. E eles falaram, tem escolas adventistas em todas as capitais. Aqui no Rio é no Botafogo, uma super escola lá. Muito bem. Então eu perguntei, mas quantos alunos vocês têm atualmente? Nós estamos com 250 mil alunos no Brasil. 250 mil? Aí eu falei, mas cara, mas você não tem tanta gente assim adventista no Brasil. Nossa, e eles deram uma risadinha assim para mim, falando, João, aqui entre nós, né, apenas 20% é adventista, né? Os outros 80% são de outras religiões. Aqui entre nós também, a maioria é os católicos que vêm para nossas escolas. Quando eu tive esse dado, aquilo foi uma facada nas costas. Que eu falei, meu Deus, o que aconteceu com as escolas católicas que estão perdendo aluno para os adventistas? Não, o que aconteceu com as escolas católicas que estão fechando e vendendo e virando prédio? O que aconteceu com as escolas católicas que de católica só tem o nome? Pois é, então elas foram eu vou além. perdendo identidade, perderam pois, a sua vocação inicial. Total. E hoje, então, estão sendo terceirizadas para o grande público que, infelizmente, está materialista, né? Esse é o problema, se perder a identidade. Ainda hoje de manhã nós estávamos discutindo isso aqui. A nossa identidade é a identidade nossa, servitas, da Tarde com Maria. Isto. Nós não podemos perder essa identidade nunca. Como o Opus Dei não pode perder a identidade nunca. Se perder, vai ficar um monte de parede. Não vai sobrar mais nada. E aí um belo dia vem alguém e faz como lá em Botafogo. Tinha um colégio gigantesco. Eu ia lá sempre. O que virou o colégio? Um condomínio. O outro lado das Irmãs Beneditinas. Eu aqui não estou a repreender ninguém. Quem quiser vender o colégio, que venda. Agora, uma capela maravilhosa, uma igreja, uma quadra inteira. Sim. E não houvesse quem assumisse um colégio católico, né? Para poder... Misericórdia. Até a turma teve lá, né? Eu soube. Então, misericórdia. Agora, eu queria que vocês soubessem que eu tive a preocupação, né? A gente propomos um curso de fé. Você é autoridade de fé, você não é um padre, você é um mero doutor em educação. O que tem a ver com a religião? Não, é coisa prática. Sim, mas em relação à religião. Tá. E eu falei, olha, eu tive essa preocupação sim quando lancei esse curso, então quero que vocês saibam que Dom Antônio Augusto, nosso bispo auxiliar, que aqui ajuda a Tarde com Maria todo domingo na missa às 10 da manhã, não é verdade? Sim, claro. Ele deu o imprimatur desse livro. Ele leu e gerou um documento que é registrado e na arquidiocese não está escrito aí porque a editora não quis colocar, porque não se coloca mais, mas eu tenho o documento para comprovar que esse livro foi autorizado pelo bispo do Rio de Janeiro. Então, achei bom que isso é um curso certificado. Eu tive essa preocupação de ver, será que eu estou fazendo alguma heresia? Eu não quero ir para a fogueira, como aconteceu na Idade Média. Então, tive essa, preocupação com os pais. Mesmo se não fosse para a fogueira daqui, né? Ir para a fogueira eterna um dia também não compensa, isso. Né? Então, é melhor que a igreja diga que isso tá correto, né? Exatamente. Então... Mas, enfim, então eu quero que os pais saibam que esse curso foi feito para aquele menino que está afastado, que não está com muita motivação de ir na missa, que é o grande dilema dos pais que têm filho adolescente, que chegam aos 14, 15 anos e eles deixam de ir nas igrejas, deixam de rezar. Eu escuto muitos pais me falando assim, porque a gente vai, né, as crianças estão todo domingo na missa com a gente e fala assim, eu queria tanto que meus filhos fossem. Aí eu falo, mas por que você não leva? Por que não vai? Porque agora já tá grande, agora não vai. Aí aquilo me dá uma dor no coração, porque eu falo, caramba, já tá com 17 anos, não quer ir,
diz que não vai, que vai ficar em casa. E aí eu falo, Jesus amado. Mas eu digo, mas é que justamente aqueles pais que às vezes, né, como eu dizia há pouco, né, acham que controlando externamente já está tudo feito, já estão sendo bem educados, não estão até os 14 anos. Mas chega nessa idade que eles têm mais autonomia, mais liberdade para começar a fazer a sua própria vida, que é uma coisa comum, é uma coisa que enfim, que os pais têm que entender que isso é o que se espera dos filhos, né? Tem que deixar ir embora, tem que deixar voar, tem que deixar os filhos não são para os pais, os filhos têm a sua própria vocação, a sua própria, enfim. Mas então, você explica a missa aqui. Explico, e é justamente uma explicação para que um jovem com 14 anos, ao ouvir essa explicação, ele fala assim, agora eu quero ir. É isso a missa? É isso que está acontecendo com o jovem. Contou, né? Sabe como é que começa esse capítulo? Dizendo uma experiência que eu tive, um amigo meu que me convidou para ir numa ópera em alemão. Imagina, assistir uma ópera em alemão, assim, né? que eu não entendia absolutamente nada. Eu vejo que a maioria dos jovens que vai na missa hoje ver uma ópera em alemão. O que está acontecendo ali? É um senta, levanta, sininho vai ali, sininho para lá. Né? Fumaça. Não tem fumaça, incenso e tal. Agora, eu coloquei o jovem hoje nessa ópera, que teve essa experiência, teve uma segunda chance, meu amigo me convidou. João, deixa-me desagravar, deixa-me trazer um livrinho, e aí me convidou para uma ópera em italiano. Melhorou. Né? Rigoletto, de Verdi, né? Bem conhecida, quem gosta de ópera, com um manualzinho, eu fui acompanhando, ato por ato. Aquilo fez todo sentido. Todo sentido, eu falei, caramba. Que lindo. Eu falei, é exatamente o que está acontecendo com as missas hoje. As pessoas vão numa ópera em alemão, quando para mim é uma ópera em italiano, e eu estou acompanhando passo a passo, e todas as partes da missa tem uma lógica incrível, e você começa a estudar a história da missa. Meu amigo, mas eu vou te dizer, isso aí não é só para pai, não. Se fizer um curso aqui mesmo com a gente, aqui para todo mundo aqui embaixo, aqui devem ter, sei lá, 10 mil pessoas no final de semana. Certo. E olha que os meus enquetes são mais light do que os seus. Tá bom. Né? Porque eu só pergunto 3 coisas a respeito da mensagem de Fátima e ninguém acerta. Certo. Esses aqui da missa, se você os fizer, ou se conseguir transmitir para eles isso que está aqui, acho que as pessoas iriam com muito mais gosto. Por isso. E trariam muito mais gente. E eu já tive essa experiência de dar esse costão para jovens, como eu dizia, há mais de 20 anos, e realmente essa conversão à missa. Esse é o fim principal desse curso, é a pessoa ir à missa com significado, como sendo um protagonista do fato mais importante da história da humanidade, que foi a morte de Cristo por nós, nos dando a filiação divina novamente. Só que você fazendo o seu filho ir à missa, prestar atenção e entender o que está acontecendo, isso vai gerar uma transformação em toda a vida dele. Isto, é isso que eu quero que a pessoa entenda. Quer dizer, vai ser não é uma coisa externa, total. A religião não é uma questão, uma coisa assim, como se visse uma camisa e vai lá e tal. É para mudar toda a sua percepção da realidade. Então, durante a semana, quando ele está indo na faculdade, quando está com os amigos no shopping, quando está indo na festa, ele tem ali uma riqueza e uma interioridade que leva ele justamente a ter essa personalidade de saber quem ele é e o que ele tem que amar, né? Então, quando a pessoa está assim, então há uma incoerência interna, né? Agora, quando não há isso, é tudo uma coxa de retalhos, há uma super... até porque se for a história só da camisa, o cara muda a camisa, muda de religião. Muda, e como acontece. E como acontece, então a gente falou dos espíritos, não falou agora dos adventistas. É prudente o jovem assistir esses cursos? É prudente se a partir dos 12 anos se for maduro. A 14, se estiver na idade correta. Porque às vezes tem jovem com 14 anos que não está com 14 anos. Né? Aí o pai e a mãe podem assistir as aulas e depois ir aplicando tudo que foi assistindo. Isso. E o ideal, na minha opinião, no primeiro momento, é o pai fazer esse curso, ver que há uma sintonia. Pô, caramba, é uma forma fácil de explicar as coisas. Aí o pai lê com o filho o capítulo, porque exatamente o capítulo que está aqui é o que ele vai assistir no curso. Então ele lê com o filho, mas ele já está preparado, ele já está, vamos dizer assim... Até para ver as dúvidas que vão surgir, o que eu vou falar. Aí depois que o filho gosta muito do livro, porque o filho fala, pai, isso aqui é linguagem fácil. Pô, o cara está escrevendo para mim, porque é uma linguagem que eu falo com o autor, com o leitor. Olha, eu estou conversando com o jovem aqui no livro. Depois que ele ganha uma sintonia, fala, agora pai, eu queria ver essas aulas. Aí ele faz o curso, né, assistindo. E quanto tempo leva uma aula? Então, uma aula, 1 hora. Uma coisa também... Super suave. Suave, rápido. E me perguntaram, por que só 6? Eu falei, olha, eu podia ter feito um curso com 15, com 20, não me custaria nada. Mas eu pensei, tem que ser uma coisa...
Você fez entrada, uma né? coisa Uma mais entrada, enxuta uma entrada. Tem que pra entrar por alguma porta. despertar. Despertar É a isso aí. fé no jovem. É Isso, exatamente como uma chamou entrada. até a minha semana de lives a semana passada. Desperta a fé nos seus filhos. Mais alguém dá esse curso com você ou é só Não, você? só eu. Vamos dizer assim, é como foi montado Da expertise dele de anos, de vendo isso, né? E é tão bonito ver a conversão de tantos jovens depois desse curso que eu falei, não, eu preciso passar isso para a internet, eu preciso chegar no Instagram Mas que agora. legal isso. Porque... Mas vai tratar também de alguma questão comportamental ou vai ficar no âmbito da fé? Não, no sexta aula, eu vou falar que efetivamente, se ela não também se esforça em adquirir virtudes, eu faço esse link entre a virtude e a fé. Porque hoje acontece muito isso, né? O jovem até percebe o valor da fé, mas não está pronto para lutar. E nós temos que lutar para viver a fé. As pessoas esquecem esse conceito, né? A fé não é só uma adesão intelectual ou mesmo sentimental. Existe, como você disse já várias vezes no dia de hoje, uma transformação. E essa transformação é fruto de uma luta. De uma batalha. Uma batalha. E a santidade, o que é se não luta? A carne pede uma coisa e você luta para o outro lado. Então, a sexta aula, eu ensino ela a descobrir os 3 principais defeitos, as 3 principais virtudes que ele tem que desenvolver e fazer com que, então, daquela luta interior nasça a nossa parte na religião. Gente, esse curso é um presente. Você sabe que Santo Agostinho falava assim, luta como tudo dependesse de ti. Exato. E reza como tudo dependesse de Deus. As 5 aulas iniciais é Deus. A última aulinha é a tua participação. Pô, eu só estou te pedindo uma aula entre 6. É muito pouco. Mas a sua pergunta tem a ver, porque efetivamente, se o jovem hoje não aprende a lutar, a sua religião não vai para frente, a sua fé morre. O que é a tibieza religiosa? É justamente uma fé sentimental ou uma fé teórica. A pessoa sabe tudo, mas não está afim de se doar, de se converter, de dizer não para a preguiça, não para a sensualidade, não para a vaidade. Então a pessoa não quer, no fundo, aderir ao significado que quer dizer seguir a Cristo, né? Pois é, mas aí o sujeito nem entendeu, né, do que se trata, né? Por isso também, eu dou 6 aulas antes. Como é que ele vai aderir? Eu coloquei em 6º lugar de propósito. Ele entender ali, nossa, era isso, ninguém me contou. Era assim, poxa, eu queria saber. Tem limite de participantes? Olha, obviamente que sim, porque nós, na plataforma tem. Na plataforma, eu tenho uma lista do WhatsApp que eu acompanho cada aluno personalizadamente. Olha, então, eles tiram as dúvidas. Olha, eu estou assistindo essa aula, me tira uma dúvida. O meu filho me falou isso agora, como é que eu explico? Então, você gosta de educador mesmo. Não, eu sou apaixonado por educação. Quem já fez o meu curso, o Percurso, que é o curso que tem muito sucesso na internet, já estou na 6ª turma, né? E eles sabem que essa é a minha metodologia. Eles fazem as suas dúvidas por WhatsApp. Hoje o WhatsApp é uma coisa imediata, né? Sim. E eu, nas minhas horas vagas, e quando eu estou no trânsito, quando eu estou esperando alguém e tal, eu vou respondendo essas dúvidas. Então, por isso eu não posso aceitar também ilimitadamente, porque senão você não daria conta. Mas esse curso chama né? O Percurso. A pessoa que, se quiser se inscrever, ela pode ou está fechado agora? Atualmente está fechado. Na verdade está aberto, mas eu aconselho a esperar, porque quando está fechado uma turma, que já acabou de acabar a 6ª turma agora, e vai abrir daqui a pouco uma 7ª turma. O preço cheio é pouco atrativo. Pode fazer a qualquer momento, mas não vai ter as aulas, dúvidas que são fundamentais. Mas eu fiquei curiosa, esse curso, O Percurso, porque curso, o percurso. Ele trata exatamente do quê? Sobre como aprender a educar meu filho de forma assertiva, de forma segura. Porque os pais hoje não têm essa capacidade de saber se estão corretamente educando. Os pais estão muito inseguros, estão muito medrosos, estão muito... O que todo mundo faz? Já viu um vídeo que tem? Eu acho muito interessante. Assim, a juventude na década de 90. Aí a mãe mandava lavar a louça, ia lá, botava a musiquinha e lavava. A juventude na década do ano 2000. Aí meio que, tá bom, vou lá, lava assim. Aí a juventude hoje em dia, meio que chora, fala já vi esse vídeo, é bem conhecido. É muito bom. Porque é exatamente isso que você vê o que está acontecendo, né? Então, uma coisa assim, um mimar o filho, que o filho está quase uma bolha, que não pode, meu filho faz o que quer, ele não pode ser contrariado. Ele tem, você quer isso? Quer o último iPhone? Quer o último não sei o que lá? Mas jogaram fora o chinelo também, você não pode dar uma chineladinha a ninguém. Mas eu digo, crime hediondo. Mas a gente tem que compreender muitos pais. Mas a gente não bate nas crianças, a gente educa. Também não precisa bater. Mas veja, a gente falou... cada chinelada que era um negócio horroroso. Não, você é só não olhar, você tem que olhar e a criança já entendi que é pra ficar quieto. Mas a graça do percurso é exatamente essa. A gente, no início, fala assim, olha, você está assim, inseguro, você está assim, medroso, está sendo chantageado pelo seu filho, você não tem autoridade, etc. Porque, na verdade,
O que é a autoridade de um pai? É aquele pai que aprendeu a ser pai, estudou para ser pai. Não virou colega do filho. Isso não. Quando Porque você... senão fica ele amiguinho, Não, né? colega não dá, não. Amiguinho do meu... Mas o que é um amiguinho. professor com autoridade? Aquele que tem, pois, uma sabedoria imensa, então é uma referência naquela área, é respeitado. Então, por que os pais hoje não se sentem assim com os filhos? Porque, na verdade, eles não foram preparados para estudar, para ser pai. Eles não estudaram, eles não se prepararam, então é lógico que haja uma imensa insegurança interna e, ao mesmo tempo, dentro do relativismo incrível, que todo mundo pode dizer o que quiser, não há uma verdade clara, definida e tal. Antigamente, a cultura nos protegia como pais. A cultura já dizia para você tudo que era certo e que era errado. Hoje não tem mais isso. Então, é óbvio que hoje o pai está muito inseguro porque não estudou e a cultura não ajuda. Então, é óbvio que ele se sente muito assim. O que os outros estão fazendo, eu vou fazer. É assim que as pessoas estão educando. Então, obviamente, isso gera muita insegurança, muito trauma. E aí vira amiguinho. O amiguinho nada mais é do que uma falta de autoridade. Acha que pela amizade é que vai consertar os seus erros de pai e de mãe. Não é. Tem que estudar. Por isso eu digo, quando o cara faz esse curso, ele sente, caramba, agora entendo que há uma tradição, que há uma cultura, que há um conhecimento que eu não sabia como fazer, agora eu já sei. E eu ensino a fazer na prática. Toda aula tem exercícios práticos para fazer de acordo com aquele tema. Legal. Eles começam a fazer prática como se fossem uns aparelhos. Você tá falando do percurso. Isso, uns aparelhos para os pais se exercitarem diariamente para ganharem essa autoridade, ganharem essa confiança, autoconfiança. E no final, eles falam, nossa, João, mas muda completamente a minha postura. Agora eu me sinto mãe. Agora eu me sinto seguro, agora eu consigo mandar. O curso serve também até para as mães que também se sentem mães, já fazem bem o seu papel, mas querem aprimorar, às vezes aprende como fazer bem aquele momento, como que eu vou me aprimorar para agir nessa situação, né? Isso. Porque ninguém sabe tudo. Não. A gente está sempre aprendendo. Eu sempre digo que a formação continuada não é só para professor, é para pai também. Claro. Nós temos que estar sempre ajustando. Mas assim, nunca teve curso para pai, né? Mas olha, antigamente o curso dos pais vinha dos avós, dos bisavós, vinha uma tradição familiar própria, né? E havia, sim, a base do dia a dia, né? O pai ia dando uma dica, o avô ia dando uma dica, né, do menino, né, e tal. A coisa vinha sendo realmente passada. Hoje não existe isso aí. Hoje não há essa passagem, não há essa tradição familiar. Não se comemoram as festas. Hoje as famílias não estão mais com essas tradições. Não sentam à mesa. Não sentam à mesa. Acabei de fazer uma gravação para uma seguidora minha do Diabo que vai lançar um documentário sobre a importância do jantar em família. Opa, eu adoro isso. Ela vai gravar, ela vai fazer um documentário de meia hora, e já gravou vários especialistas, nutricionistas, médicos, psiquiatras, educadores, e justamente ela está preocupada com isso, que foi se perdendo esse momento mágico. Você quase gravar o óbvio, né? Porque... Tem que chamar um psiquiatra e um educador para dizer que o sujeito tem todo mundo mas o negócio se perdeu. Tá todo mundo no seu canto isso hoje. É um negócio de doido, cada um no seu canto, exatamente. E outra coisa, você tem um apartamento grande... Cada um está no seu gueto. Um está no gueto A, outro no gueto B, outro no gueto C, outro no gueto D, e vai... Porque está todo mundo nesse gueto aqui. Exatamente. Então, é óbvio que isso foi favorecendo a desunião, a pessoa não conversa mais, então não passa os valores que antigamente eram passados na vivência. Você tem que ter almoço de família domingo, em casa. Esse negócio de sair, aí vai para o restaurante, uma conversaiada danada, se perde com tudo. Tem que estar ali, tem que estar em casa com todo mundo, sentar, servir a mesa, falar, fazer. Não, eu sou mais enfático. Ou não defendo eu sou isso? mais enfático. Tem que ter todo dia o jantar em casa. Eu sei que as pessoas trabalham, mas tem que ser questionado. Tem que ser questionado. Eu tenho que achar uma forma, dentro do meu emprego, da minha profissão, que consiga defender o jantar com os meus filhos. Então, isso é uma questão justamente que foi se desvirtuando e então as pessoas vão estendendo o trabalho até... Tem gente que hoje entra às 11 para trabalhar até às 9. Isso está errado. Mas por que tem que entrar às 11? Pô, chega cedo e sai cedo para estar com seus filhos. Então, isso mas diz que não aguenta levantar, então, que são outros problemas, mas muito bem. Sente sono, levanta e da manhã, pô. Mas o problema é que tem que resgatar a vida em família. Sabe? Quando a família não está sendo valorizada, então é óbvio que o trabalho vai se transformando, pois, no seu eixo principal da sua semana. Mas você me lembra muito Dom Rafael, né? Que você está falando negócio da oração mental, negócio da família. Só me vem Dom Rafael. Mas eu sou filho dele. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, ele foi meu diretor espiritual durante 4 anos, então é óbvio que eu me formatei como ele. Né? Então, e fico muito feliz que você perceba isso, porque, sem dúvida, tudo que eu sou devo a ele, né? Com 13 anos, ele está formando a personalidade e com 18 acaba. Então, foi ele me formou nesses anos. Então, obviamente, tudo isso me ajudou muito agora também a comunicar
Tudo isso com A muita Família paixão. Como né? Vai, né? Não tinha um livro dele chamado A Família Como Vai? A gente fazia o lançamento. A Família Como um tema Vai. que tem que resgatar mesmo, porque sem dúvida a família está muito abandonada e isso então os filhos Eu vi no seu Instagram que parece que tem 60% no Rio de Janeiro dos casais separados. Isso é um dado. 60? É um dado muito sério, mas sabe que não é só no Rio de Janeiro, não. Já é uma coisa a nível nacional. E estive na Porque o Espanha. dado que eu li foi. Estive na Espanha também o ano passado e me deram exatamente o mesmo dado. Falei, então é mundial já. Quer dizer, é muita coisa. 60% dos que se casaram? Os casados da classe média se separa depois de uns meses. É uma coisa séria. Triste isso. Não, eu não acho triste não. Veja, quando o jovem... Não, quando o jovem... Não, eu digo, é compreensível. Eu acho triste. É compreensível. Ninguém casa pra separar, porra. Não, veja, o jovem que vai para o casamento, ele vai para quê? Bom, eu acho que ele deveria ir para poder fazer a outra pessoa feliz. Isso, exatamente, a resposta é corretíssima. Agora, o jovem não vai para isso, exatamente. Ele quer que alguém... Estamos juntos há 22 anos. Tá vendo? Eu faço minha mulher feliz. É alguém que me satisfaça, alguém que me faça os meus gostos, que me compreenda, que me faça feliz. Mas então, 60% é um número catastrófico. É uma crise social tremenda. Olha como ficam os filhos desses casais. Como ficam... É uma coisa complicadíssima consertar isso. Isso para que a gente não entre no tema do trisal, quadrisal. Meu Deus, misericórdia. E por ali vai. Isso é muito louco, né? Que agora é a mania, né? Tá horrível. O sujeito tá casar horrível. com outro dia o cara casou com 8 Não, casar não. Ficar brincando. Ficar brincando, né? Ficar brincando. Gostei. A palavra o sujeito arrumou 8 mulheres com 8 sogras. Mas isso eu não quero nem dizer o que é. Isso já é... Com duas? Meu Deus, isso é muito doido. É doido. Então, enfim, mas eu penso que quando o homem foi sendo despersonalizado, essa expressão que eu gosto tanto, sabe? Hoje a gente consegue enxergar uma agenda mundial que quer inicialmente despersonalizar, depois desumanizar e chega na animalização. São 3 fases. Hoje a gente está na 3ª fase mesmo. Como é que é? A primeira? A primeira é despersonalizar, deixar de ser pessoa. Sabe como eu considero uma pessoa? Aquela que se sente com o corpo, aqui dentro há uma alma que me move, que me faz pensar, que me faz escolher, que sou diferente dos animais por isso. Mas além disso, eu tenho um espírito que me leva a ter relações com um criador, que me leva a relações com outras pessoas. Nós somos animais racionais e relacionais. Então, racional é a alma e relacional é o espírito. Então, quando eu me sinto realmente com esse espírito acordado, online, como a gente está agora olhando para vocês, a gente tem um olhar límpido, a gente se sente feliz, a gente, que legal, 3 pessoas aqui conversando com coisas boas, com coisas que valem a pena. Cara, isso é uma relação de pessoas. Essa mesma relação que eu estou tendo com vocês agora é a mesma que eu tenho igualzinha com Deus. É a mesma, eu me conecto com ele exatamente como eu conecto com vocês. O meu espírito está acordado, então sou pessoa. Então eu estou muito feliz. Então, óbvio que me sinto filho de Deus, me sinto que eu tenho que cumprir um projeto de vida nessa vida, que tudo tem uma lógica para mim. Aí tem sentido a vinda de Cristo à Terra, tudo isso sai desse curso aqui entre nós, né? Então, mas com o tempo houve uma despersonalização, quer dizer, o espírito apaga, é offline. É como se fosse um interruptor, apaga. Então, é como se Deus sai da alma da pessoa. É como se fosse uma dessacralização também? Isso. Deus saiu de cena. Há uma secularização da pessoa. Então, a pessoa ainda é humana. Então, aquele que trabalha bem, aquele que é empreendedor, que tem uns ideais até de justiça social, etc. Mas, com o tempo, o egoísmo vai dominando, porque não tem amor. Sim. Ele não tem amor. Então, ele vai entrando, vai entrando, e a alma também entra no estado offline. Então, a pessoa vira um estado meramente animal. Então, aí compreende-se todas essas desordens sexuais do momento atual. São pessoas que, na verdade, deixaram de ser pessoas, deixaram de ser humanas. Então, é um movimento meramente animal. Então, aí as coisas sexuais vale qualquer coisa, né? Sim. Inclusive, já tem gente falando de sexo com animal também. Deus me livre. Daqui a pouco vão casar se ela juntar. Não, já teve gente que se separou dela mesma, já isso na internet. Ela é tão insuportável que ela não se aguentou. Mas já existiu esse fenômeno. Me separei de mim mesmo. Como tem gente que se dá um presente, né? Tem gente que fala que eu tô deprimida e vou ao shopping para me dar um presente. É exatamente a mesma índole. Mas enfim, então é que vocês percebam que a questão então, de fé, que a gente está falando aqui, então essa é uma coisa que reforço muito nesse meu curso. Quando ele me perguntou, João, mas você é educador, por que você quis entrar nessa seara da religião? É que eu quero mostrar para os pais que efetivamente quando eu falo da religião, eu estou querendo despertar esse espírito para ser pessoa novamente.
sabe? Não me adianta só uma escola para dar conhecimento, pessoa inteligentíssima, passou no ITA, passou em medicina e tal. Beleza, a parte, vamos dizer assim, da sua humanização tá boa. Mas que se não houver o terceiro nível, chegar no nível do espírito, que eu chamo também nas dimensões, né? A quinta dimensão, que é a dimensão justamente transcendental, da pessoa conseguir se relacionar com o seu Criador, e ver que tem uma vocação, que tem uma missão, para se compreender, afinal... Tem uma razão um sentido para a vida, quando a pessoa tem isso. Então, a sua profissão vai ser ótima, ele vai ajudar os outros, ele vai usar bem do seu dinheiro, ele vai ser uma pessoa que não vai ser equilibrada e tal. Não, vai completar, porque a gente é corpo, alma e espírito, isso, né? Isso. Aí você vai ter isso equilibrado. Você já sacou tudo. Agora, quando você não tem Mas vou fazer o curso. Quando a pessoa não tem essa dimensão, ela rapidamente perde a dimensão espiritual, deixa de ser pessoa, vira só humano, que depois, com o tempo, pelo egoísmo, pelo pecado original... Essa é uma definição muito legal, sabia? É? O cara deixa de ser pessoa e ele só é humano. Isto. Porque muitas vezes tentam nos levar ao erro de dizer que ser humano é ser a pessoa, e não é. Não é, evidente não. A gente vê muitas pessoas boas, mas egoístas, pessoas boas que querem chegar longe, mas não conseguem. Por quê? Porque sem Deus nós não vamos longe. Nós somos muito fracos. Isso é uma das coisas... Eu queria que a gente entendesse isso, quem está nos ouvindo, que hoje há realmente, né, vamos dizer assim, uma mentira, que foi fruto do relativismo e fruto da libertinagem que foi criada aí na sociedade atual, materialista, que é isso, né? É acreditar que o homem ele pode se autorredimir. Só faltava. Ó, que o homem é a autorreferência da verdade. Eu é que vou definir o que é certo para mim. Isso é uma coisa muito... Tipo, meu corpo, minha regra. Isto. Então, esse é o que está acontecendo hoje. Então, obviamente, as pessoas aos poucos vão se autodestruindo, porque eles não são a verdade. Sim. Eles não são autorreferência e não são autorredenção. Quem nos redimiu foi Cristo. E essa é a alegria desse livro. Eu quero que a pessoa um dia se encontre assim, triste, fraco, sem esperança, olha para dentro e tem um encontro. Poxa, ele está aqui dentro. Eu não sabia. Essa foi a alegria de Santo Agostinho, né? Ontem foi a festa dele, né? Foi. Caramba, ele estava dentro de mim, eu andava atrás dele, fora, não está dentro. E quando você encontra esse Deus amigo que deu a vida por você individualmente, não deu a vida pelos homens, não, deu a vida por você, e está aqui dentro dando a vida por você, e você percebe que ele quer te conduzir a libertar desse egoísmo, dessa fraqueza, dessa pouca esperança, você conecta, aí você quer voltar. Exatamente, você conecta. Opa, peraí, tem algo a mais. O cara tá no modo avião, pô. O cara tem que apertar o botãozinho para poder conectar. Não dá. Com a antena certa. Por isso, hoje, no meu colégio, infelizmente, tem que confidenciar, assim, alguns pais que vêm falar comigo, a gente faz tutoria com os pais do Porto Real, como a gente já comentou no início, né? Muitos me comentam, João, tem que confidenciar com você o seguinte, né? De fato, eu consegui tudo o que eu queria do ponto de vista profissional. Estou bem de vida, posso dar tudo o que eu quiser para os meus filhos, mas eu estou péssimo. Como assim? Pô, você está casado, conheço os teus filhos, são maravilhosos, estão aqui no colégio. Estou péssimo. Mas o que acontece? Posso falar? Eu não amo ninguém. Eita! Eu não amo nem a minha esposa e nem meus filhos. Isso eu ouço muito hoje em dia, vocês acreditam? Caramba. É uma coisa que dói muito a ouvir. Mas muitos pais chegam um momento que não aguentam mais viver na mentira, na representação. É tudo um teatro. E socialmente estão sempre bem, estão sempre simpáticas, as pessoas acham que está tudo estável. Quando tu vai ver lá nos bastidores, tem um vazio, né? tem esse vazio porque eles não desenvolveram essa doação, esse espírito que só se consegue com Cristo. Deus é a fonte do amor e nos inspira a amar. E sem Cristo é impossível você amar alguém. Porque nós somos muito limitados. Nossa, mas deve doer mesmo ouvir. Você falando aqui, eu não ouvi da pessoa, já fiquei assim. Não dói? Não dói? Dói. Então, dói muito. E graças a Deus. Mas imagina o vazio que essa pessoa sente. Não, mas é muito legal quando a pessoa vem te pedir ajuda. Exatamente. Então, pedir ajuda. Como é que, né? Isso é um ótimo indicador que eu vejo esse movimento nascendo aos poucos atualmente no Brasil. Vocês sabiam? Graças eu estou a Deus. chamando a nova Pentecostes. Eu tenho viajado muito esse ano para mais de 11 capitais para falar do Colégio Porto Real. Pedem para dar palestras de educação, virtudes, etc. Auditórios lotados. Eu falei, o que está acontecendo, meu Deus? O que está acontecendo? Porque são famílias jovens que vão assistir essas palestras, como quem diz assim, João, qual é o segredo? Qual é o segredo? Eu estou precisando. O Papa Bento XVI disse que o número de católicos ia diminuir muito, porém seriam muito fortes. Isso.
Está chegando essa fase. Com a fé embasada, sedentos de Deus, católicos. Santos, os primeiros cristãos. Estamos voltando à época dos primeiros cristãos. O Porto Real tem a partir de qual idade até que idade? Não, o Porto Real, desde a educação infantil, né, a partir de 1 ano de idade, né, a gente chama berçário 2, né, porque 0 a 1 é o berçário 1, que tem que ter berço, tem que ter várias enfermeiras e tal. Isso é uma coisa muito complicada para uma escola, a gente não quer assumir esse risco também, é uma coisa muito complicada. A partir de 1 ano, então o berçário 2 já abre o colégio para essas famílias e vai atualmente até o 6º ano, porque a gente vai crescendo ano a ano. O ano que vem. Maria Antônia não podia. Foi por isso. Me faz Fiquei arrasada. Mas graças a Deus, olha, a gente vai, o ano que vem já vai ter 2 linhas. Nós já estamos agora com 2 primeiros anos do fundamental, 2 quarto anos. Já começou agora a aumentar, já estamos com 400 alunos. Então, bom, hein? mas por que a gente não quis crescer tão rapidamente? Você me perguntou isso, porque o mais importante de um colégio são os professores. Nunca esqueçamos isso. Não são as quadras, não são as piscinas. E os professores, para ter essa educação personalizada, de ter esse olhar mais formativo, de formar a pessoa completa no corpo, alma e espírito, exige 1 ano de treinamento no Porto Real. Nós contratamos os nossos professores antes, para eles aprenderem a ser professores formadores. Que legal. E isso exige um investimento e uma calma. Exatamente. Não temos tempo para formar assim 50 ao mesmo tempo. É melhor fazer devagar, né, e consolidar. Vocês foram acompanhando o crescimento do Porto Real e olha, nós estamos comemorando esse ano 10 anos e a gente já é referência no Brasil inteiro. O que é isso? Que legal. Nunca iria imaginar que iria acontecer isso, né? Então, quer dizer, eu tenho mais agora 6 viagens para esse 2º semestre já marcadas para fazer a mesma coisa, agora mais para o sul. No Nordeste já foi tudo. E a possibilidade de abrir unidades fora do Rio de Janeiro? Sim, claro, né? E isso a gente está fazendo. No fundo, a gente chega, mostra o modelo, mostra o caminho, essas famílias jovens se aglutinam, fazem uma associação, né? Tudo família, olha que legal, né? E aí começa o colégio e nós vamos dando assessoramento. E como é que fica a direção local? Então, esse é o tema, né? Eles vêm ao Rio de Janeiro se preparar. Agora estamos com 2, um de Londrina, está aí fazendo, vamos dizer assim, um treinamento de direção, né? E a gente conversa, eles assistem informações, assistem aulas, assistem tutoria com os pais, fazem tudo que um diretor faz, vão aprendendo, e temos o Colégio Monte Alto, que é um aqui do Rio de Janeiro, que está seguindo o mesmo passo do Porto Real, lá na Tijuca e em Botafogo, tem 2 unidades. Então, o diretor também do Fundamental Masculino está agora passando aqui vários dias, né? Já vai em 3 semanas que está lá todos os dias, para aprender a ser diretor do Colégio Monte Alto. E enfim, você disse que é a família, os pais, você sempre fala dos pais, é importante, né? A gente fala muito, não está falando só da mãe, mas da importância do pai, porque a mãe tem uma importância, mas o pai também tem importância na educação. Senão fica aquela esquecida. Vê com a sua mãe, né? Mas você sabe que a culpada é a própria mãe. Eu já tenho falado isso várias vezes e faço aqui claramente. Essa onda feminista que estamos sendo influenciados até agora, de alguma maneira foi querendo que a mulher tem que ser igual ao homem, agora a mulher tem que ser igual ao homem, agora a mulher quer ser mais que um homem. A onda que está acontecendo. Então, quem sabe educar direito é ela, quem sabe fazer tudo é ela, o marido só atrapalha, o marido só não sabe educar direito o filho. Há essa imagem. Eu sei porque eu converso com os pais do meu colégio e eles se sentem um pouco, às vezes, excluídos, eles querem até ajudar, mas logo depois recebem um coice porque ele fez nada certo, porque obviamente o homem não é igual à mulher. Sim. Tem alguns aspectos que o homem tem a sua modo de fazer, que não é que seja errado, tá diferente, né? Sim. Mas a mulher acha que nós erramos. Eu mesmo, como diretor da unidade masculina do Porto Real, tive que apanhar muito no início das mulheres do feminino, porque elas queriam que eu educasse do jeito feminino. Eu falei, não, você não vai pôr a mão nessa escola, quem é o diretor sou eu, e aqui quem vai educar sou eu. Mas o Porto Real é misto. Não, o Porto Real é separado. Separado. Era misto, né? Misto só na educação infantil. Tá. No fundamental, viram São Bento, só homens e só meninas. Então, óbvio que essa forma de educar... Tem que botar a Maria Antônia lá. Mas não tem, ela tá no 8º. Então, 8º, agora só tem até o 6º. Mas é evidente as vantagens dessa separação. Eu dei uma palestra sábado agora. Isso nós verificamos no São Bento. O São Bento não sabe o que é isso, então, né? O Rafael ficou lá os nossos alunos, são muito diferenciados. A maturidade, sabe, essa coisa de ser pessoa humana vai aparecendo rapidamente. A gente testemunha
esse desenvolvimento da pessoa dentro da escola. Quando está tudo misto, aí vira shopping, aí vira passarela, vira namorico. Você vai em escola hoje aí, eu já fui recentemente numa escola aqui desse bairro, bastante renomada, dá uma pena ver, enfim, nem falar para não ofender, mas não estão bem, não estão educando corretamente, não estão potencializando todas as capacidades que estão lá dentro, pedindo que me acordem, que despertem. Acaba sobressaindo outras coisas que era mais essencial. Isso, então... Você pretende em algum momento juntar todas as unidades, que eu digo assim, numa escola maior? Ou sempre... Então, com certeza, né? A gente sabe que quando nós começamos o Porto Real, lá, vamos dizer assim, na Espanha, onde a gente se inspirou, né? Chama-se Fomento Centro de Ensinanças. Ele fala assim, olha, comecem pequenos, comecem com uma casa, com 2, assim fomos nós. Só depois que chegarem aos 500 alunos... quase, hein? Tá chegando, junta todo mundo. Junta todo mundo. Então, de fato, atualmente, estamos abrindo esse ano, abrimos a nossa 4ª unidade. Eu vi. É um prédio já bastante mais robusto, com bastante mais espaço, as áreas esportivas melhorou muito. Então, os meninos estão muito felizes lá nesse novo prédio. As meninas ainda não estão nessas condições como os meninos, mas no ano que vem vão estar no prédio atrás. Então, é tudo também uma questão financeira, uma questão de evolução. Mas, obviamente, isso tudo ainda não é a sede definitiva. Não, né? Não, a nossa sede definitiva estará quando tivermos os 500, 600 alunos. Então, haja um suporte financeiro para que a gente possa investir. Então, sabe, um terreno, uma Barra de Tijuca não é muito barato. Você sabe a experiência da construção de tudo isso aqui e a sustentação de tudo isso aqui. Então, é uma coisa que exige um mínimo de bom senso para que as pessoas entendam que a escola tem uns custos elevadíssimos. O custo fixo é muito elevado. Muito elevado. Então, quer dizer, o risco de você quebrar é muito grande quando você é grande. Então, você tem que ter muito cuidado com esse passo. Então, a gente foi muito bem, muito confiante, muito consistente. Hoje, a escola está muito bem, obrigado, mas continuamos assim, com humildade, sabendo esperar o melhor momento, porque a gente está trabalhando para 100 anos, sabe? Sim. Ele não está só querendo ganhar dinheiro para hoje. Ele está pensando... É para ser algo duradouro, que vai ficar e que justamente... a gente está abrindo um caminho na educação. Que escola que tem por aí que são as famílias as responsáveis? Ninguém. Era tudo pois instituições religiosas, ou pois empresários, gente que já tinha outros ramos de negócios. E é o que está acontecendo hoje. Muitas escolas estão vendendo-se para esses grupos empresariais e a gente percebe que aquilo vira um caça-níquel. Não há uma formação honesta, né? Não há. Eu, né, com os 3 filhos, eu participo tem 3 grupos de WhatsApp das mães. Uhum. E aí eu vi uma frase que eu gostei muito, que você colocou no seu perfil do Instagram, que é o seguinte, está escrito assim, passar de ano não importa, descubra como fazer seu filho querer estudar. Eu achei isso ótimo, porque o que eu vejo nos grupos de WhatsApp são as mães fazendo tudo pelos filhos. Isso. E eu olho aquilo e falo, gente, eu falo assim... Isso não é por aí. Como é que a criança vai fazer se a mãe... hoje tem trabalho? Qual é o trabalho? O que tem que fazer? Eu falei, a criança? Mas é da mãe ou da criança? Isso? Pois é, eu fico vendo isso, eu falo assim, mas tem que ser a criança que tem que saber. Você tem que perguntar, você tem de trabalho? Não você... olha, aqui está o trabalho. Toma, senta aqui e faz. Entendeu? Aí eu gostei disso que você botou lá. Mas porque um dos nossos grandes propósitos do Porto Real, a gente já falou aqui hoje na nossa entrevista, é crescer na autonomia, né? A criança cresce na autonomia a partir dos 6 anos. O que quer dizer isso? A mãe tem que enxergar que ela tem que ir saindo fora, pois daqueles deveres que a criança já pode fazer por conta própria. Então, com 6 anos, ela pode se vestir sozinha, claro. Tomar banho sozinha, claro. Levar a mochila, isso. Ela já pode arrumar o seu quarto. Tem mãe, acredite, que hoje faz tudo para o filho nessas áreas. Então, a mãe acha-se uma boa mãe, porque eu estou ajudando, porque eu estou apoiando. E não, você está sendo uma péssima mãe, porque não está criando uma autonomia que vai passar depois, quando chegar aos 12 anos, o seu filho vai estar defasado. É o que está acontecendo hoje. A criança tem uma cabeça de 12, mas tem um mundo afetivo de 10 e uma socialização de 8. Olha os desajustes lá dentro, uma criança toda desengonçada. Então, ela não está bem, né? Então, o que acontece? A criança se sente insegura, medrosa, tímida
E a mãe continua suprindo. Sim. Não, deixa que eu te levo. Deixa que eu levo a mochila. O garoto esqueceu a prova. Então, filho, vamos estudar juntos. Não insista. Você está continuando a levar o mesmo problema. Eu entendo. Então, quer dizer, o que a gente tem que fazer... depois vai formar uma família desajustada. Desajustada, exatamente. Vai ser um marido ou uma mulher desse jeito. Imaturos. Imaturos. E aí, entendo 60% agora? Aí pronto. Bate ou não bate? Não, agora não estão preparados para sacrifício, para entrega, para doação, para a liberdade do amor. E para saber que não ficou vendo joguinho, qualquer coisa, não fez o trabalho, tem que ter uma punição para isso, né? Não adianta você sair correndo lá e fazendo para o teu filho. Mas a gente chama que a autonomia, então, vai até os 10 anos. Depois dos 10 anos que tem que nascer a liberdade, que é a capacidade da criança escolher, né, ainda dando suporte, critério, valores, mas quer dizer, a criança tem que suportar a responsabilidade das suas omissões, das suas má nota, ficou de recuperação, não vai poder... Ótimo, isso faz parte da educação de uma criança. Sim. É o caminho normal do seu desenvolvimento. E às vezes você tem que deixar realmente ficar de recuperação no ir bem mesmo, para ir criando essa autonomia. Isso, e a criança entender que ela é responsável pelas suas próprias escolhas. Isso é formar na liberdade interior. Mais uma vez, nós falamos do que a gente começou falando. Sabe? Quando o pai entende que a criança só acorda quando ela sofre as consequências, então o pai tem que fazer com que ela sofra. Agora, quando o pai não quer que o filho sofra absolutamente nada, nenhuma frustração. Você sabe que esse ano, no meu Instagram, no Jab, né, tem lá um vídeo que é ensine seu filho a sofrer. Pois até hoje, eu olhei recentemente, já 90 mil pessoas viram esse vídeo. São 3 minutos, 4 minutos. E eu falo, engraçado, por que os pais gostaram tanto desse vídeo? Quanto que os outros 10 mil, 5 mil. Esse é absolutamente... Porque é o oposto. O que todo mundo diz não deixe que seu filho sofra. Quando você fala, ensine o seu filho a sofrer... Porque o sofrimento é inevitável na vida. Você vai ficar abafando a criança, protegendo ela, uma hora ela vai se deparar com o sofrimento. Vai ficar o quê? Vai ficar frustrada, deprimida... irritada, triste. Você me fez lembrar a igreja que está assim lá de fora. Pare de sofrer. A igreja é essa aí, né? Pare de sofrer. Venha pra igreja fulano de tal lá. Cristo morreu na cruz pra quem, então? Foi pra brincar um pouco? Aquele cravo desse tamanho. Esse vídeo eu não vi, mas eu vou procurar, porque deve ser interessantíssimo. Que é isso, né? Os pais hoje sonham com filhos que não sofram frustrações, que não sofram dificuldades, que não tenham, fracassos. Então, então você quer que seu filho é uma bomba relógio que daqui a pouco vai estourar lá na frente. Agora, é muito mais doloroso, corrigir depois. Tem correção. Nem fala. Depois os pais têm que entender que é muito bom, que quanto mais cedo, melhor. Por isso eu digo, com 3 anos, 5 a 3 anos, o seu filho tem que dizer não, tem que dizer não. Ela chora, faz birra, mas ela esquece logo. Sim. É um processo natural. Tem que saber que existem frustrações na vida. Vai ficar frustrado, mas vai dar a volta por cima. Ok, eu não posso fazer isso, eu não posso tudo, né? Isso. Mas então, agora, quando os pais encaram a felicidade do filho como esse prazer imediato, satisfazer todos os seus desejos, e não educar para o amor, educar para a liberdade interior. Então, é óbvio que há, vamos dizer, dois valores que estão disputando ali. Então, educa ou não educa pelo sofrimento? Quando a mãe, então, encara a sua própria felicidade como esse prazer imediato, então ela não quer isso para o filho também. Ela acha que tem que ser o mesmo valor para ela. Você sabe que você falou esse negócio de dar tudo, de não frustrar o filho. Eu lembro que eu era muito nova e estava minha tia em casa e o meu primo estava viajando. E depois ele chegou, porque eles moravam em São Paulo e estavam hospedados na nossa casa, no Rio. E aí, quando ele chegou, ele foi para uma fazenda de uma família, assim, muito rica em São Paulo. E essa história me marcou. Eu era, assim, bem jovem, eu fiquei prestando atenção na história. E ele voltou muito impressionado, porque essa família é muito rica, assim, toda noite todo mundo tinha que botar uma roupa muito social para sentar à mesa. Ele achava aquilo tudo, tá bem, que lindo. Ele contando, cada dia, assim, era um jogo de louça diferente. Chegaram de helicóptero na fazenda. Meu Deus, um negócio assim, padrão hollywoodiano. Aí ele tava com um amigo, brincando, e aí ele percebeu que o irmão do amigo não saía muito do quarto, ainda era um menor, devia ter uns
uns 6, 7 anos, sei lá. Aí ele foi no quarto desse menino, aquele quarto, todos os brinquedos, quarto decorado, mega decorado, né? Aquela coisa linda, impecável. Aí o menino todo quieto, assim, todo triste. Tinha uma bolinha de gude. Fulano, você não vai brincar. Aí falou pro menininho, né? Mas você não vai brincar? Porque você tá tão triste. Ah, não, eu tô triste. Mas por que você tá triste? Sabe o que ele falou pra ele? Ele falou assim, eu tô triste porque eu tenho tudo. Aí, ó. Foi a resposta do menino pra ele. Eu tô triste porque eu tenho tudo. Ele voltou impressionado com isso, aí ele ficou... Aí ele contou isso lá pra gente, e eu fiquei assim também. Eu falei, gente, o menino tá triste porque tem tudo. Mas é mesmo, né? Quando os filhos têm tudo... Eu falei, caramba! Eles começam... Vai lutar pelo quê, né? E começam a perceber que não são amados pelo que eles são, mas pelos que ele tem, né? Isso é uma grande enganação. A criança começa a perceber... E não deseja, tem que ter o desejo, né? Tem que ter para sair de si, né? Então, você sabe que uma vez perguntaram para Madre Teresa de Calcutá qual era a cidade, na sua experiência, como, enfim, freira, que abria muitos conventos e cuidava de aidéticos, leprosos e, enfim, varredores de rua, essas coisas. Qual era a cidade mais pobre que ela já tinha visitado, né? E ela falou assim, quer saber mesmo? Nova York. Porque é a cidade mais pobre de amor, né? Então é uma coisa que sempre ouvi essa história e me marcou muito, né? Porque efetivamente essas famílias milionárias são muito pobres mesmo, são pobres em relações, pobres nessa coisa do espírito que a gente falava há pouco, né? Não estão habituados a se doarem, porque uma pessoa para se doar tem que estar preparada. Sim. Desde pequena a compartilhar, a sacrificar tempo, dinheiro, brinquedos, roupa. Tem que ser um exercício, né? Senão a pessoa não vai conseguindo sair de si, da sua bolha, como você dizia há pouco. Então é óbvio que uma criança que está assim, ela está triste porque no fundo ela não foi desenvolvida a sair de si e a descobrir o outro, que é o que nós fomos feitos. Nós fomos feitos para ser relacionais. Exatamente. E se doar, né? Isso. E tudo isso. E quando a criança experimenta isso muito cedo, é tão bonito ver isso na minha escola, né? Hoje mesmo, né, vindo para cá, tinha um menino lá que não queria comer uvas. Imagina, uvas, coisa tão simples, tão gostosa. Um menino de 6 anos, primeiro ano, fundamental. Aí eu falei, menino, estamos na Virtude do Mês, que é no Colégio de Portugal, quem vai lá, está espalhado pela escola inteira, o cartaz, né? A Virtude do Mês, que esse mês de agosto é a generosidade. Aprender a doar-se, aprender a doar os brinquedos, a doar a sua roupa, o seu dinheiro e o seu tempo. E então, eu falava assim, vamos fazer então uma prática da Virtude do Mês, está acabando, depois da manhã já acaba, vai mudar a virtude, né? E vamos fazer o seguinte, você sabia que se você pegar essa uva agora e faz um ato assim de união com a sua mãe. Vamos unir agora com a sua mãe, de coração a coração. Vamos lá, vamos unir. O que a tua mãe está fazendo agora? Ela deve estar agora, talvez, fazendo um almoço lá em casa para os irmãos menores, deve estar lá limpando a cozinha. Vamos fazer esse esforço. Conseguiu? Conectou com a mãe? Agora você come a uva e fala assim, meu Deus, pela minha mãe. Sabe que ele comeu todas as uvas? Ai, que lindinho. E aí, esse tão feliz, tão feliz. Que legal isso. Ali naquele momento, e eu falava assim, tá vendo? Ó, é isso que a gente tem que fazer com os alunos, é isso que tem que fazer com os filhos. Ensiná-los a sofrer por amor. Ele saiu mais da bolha dele hoje, não? Saiu. Sim, claro. Ele teve uma experiência mágica, teve uma experiência relacional. Isso é ligar o espírito. Com certeza. É isso que os pastorinhos tanto faziam, né? Isso, lembram da merenda. Sim, dava a merenda para os pobres. Com sede, não bebiam água, comiam as bolotas, chamavam as bolotas, então, né? Então, ótima lembrança, eu não tinha nem pensado, mas é exatamente o que Maria ensinou. E as crianças pequenas, 7, 9 e 11 anos. Então, pronto, né? Mas Maria dizia para não dormir com a corda na cintura, porque era contra a natureza. Então, repare, é possível fazer sacrifícios, mas também não ser coisas absurdas ou coisas irracionais. Sim, mas ter um significado e uma pureza interior. Por então, amor. Pronto, por amor. Então, é isso que nós temos. O sempre diz, o sacrifício é sempre por amor. Por amor. Você não, só se Deus não é sádico, né? Você só se sacrifica pelo outro por amor. Por amor. Isso. Não é por sadismo nem nada. E então, quando um jovem aprende isso desde, sei lá, 6 anos, amanhã 7, 8, vai habituando-se a viver de amor, concorda comigo que depois, quando chega a adolescência, ele está pronto para direcionar toda a impulsividade sexual para fora de si? Verdade. Quando você não educou a sua afetividade para fora de si, nos anos anteriores à adolescência, a sua afetividade estava habituada a ir para onde? Para si mesma, para dentro de si. Sim. Então, toda a sexualidade da juventude de hoje, da adolescência, que está totalmente para dentro de si, como ele está habituado a ver desde sempre. Sim. Então, como é que essa pessoa vai entender que a sexualidade é feita para o amor?
e para o outro, e para uma doação. É impossível. Aí o casamento não é para fazer outro período, é para ser feliz. Isso, então pronto. Então reparem que todos os problemas sexuais que existem hoje, todos os tipos, são fruto de uma má educação afetiva, que não foram feitos nos anos anteriores, que tem que ser feito. Então, eles não têm problemas sexuais, têm problemas afetivos, que não está sendo bem... O problema é mais embaixo. Então, em vez de ser centrífugo, é centrípeto. Então, é óbvio, a criança fica, quando chega à puberdade, toda aquela força, toda aquela atração. O normal de uma criança é para quem isso aqui? Para onde eu tenho que entregar? Isso é uma pessoa bem educada, né? Então, obviamente, ela supera com muito mais facilidade, né, toda a sua carga, vamos dizer assim, sexual, toda aquela impulsividade, todos aqueles neurônios brotando ali com muita força. Ela está pronta para dizer, então é para esperar, tá bom? Ela sabe que é para dar para alguém, mas tem que esperar. Então, ele vai contabilizando numa conta bancária do amor, que eu costumo chamar. Então, a pessoa sabe esperar adequadamente e vai para o casamento com uma conta bancária gorda. É isso aí. Agora, quando você foi... gastando toda essa sexualidade de forma errada, de forma centrípeta, e vai ajudando depois a satisfazer um ego que está lá sedento de mais prazer. Então, naturalmente, chega no casamento com uma dívida imensa, porque já gastou tudo que tinha lá dentro e o que veio da natureza. A pessoa chega já com essa casa sem amor, já está viciada na sua sexualidade egoísta. Olha, gente, é exatamente isso. Gente, que maravilha, né? Quero fazer esse curso. Pode fazer, muito. Porque, sem dúvida, é ajudar os pais a verem que, olha, vocês são responsáveis pela felicidade dos seus filhos. Com certeza. Não esqueçam isso. O seu filho quer ser feliz, agora ele precisa ser ensinado, né? Com certeza. Os filhos não vão descobrir isso sozinhos, nunca, né? E por mais, foi o que eu falei, por mais que a pessoa já saiba muita coisa, os nossos filhos vêm sempre à missa, a gente tem toda uma educação... Com certeza eu vou aprender muita coisa, porque ninguém sabe tudo. Sem dúvida. E tudo que a gente mais puder saber, mais agregar na educação do filho, nossa, isso é fantástico. Eu acho muito bom, acho que a gente tem que falar mais disso, né? Enfatizar mais isso, a prática da fé, colocar os irmãos... A fé na prática. A fé na prática. Por que eu coloquei isso na prática? Sim, eu tô aqui só... As pessoas me perguntaram, eu falo, não, é porque efetivamente, né, a fé, ela só se prova na ação, a fé operativa. Reparem, Cristo, em todos os milagres que fazia, falava, agora vai lá e lava-se no rio. Vai lá e se mostra. A fé tem estende obra, a mão. Me dá os pãezinhos, me dá o peixe. Sempre Cristo pedia ação para fazer o milagre. A fé tem que ser... aquela ação do Indiana Jones, de pôr o pé no precipício e aparecer a ponte. Então, quer dizer, a fé nossa, ela só realmente se vivencia, esse encontro com Cristo aqui dentro, só se vivencia na ação, sabe? Eu tenho que estar ali na igreja de joelhos rezando. Não é, rezar é bom. Não, mas então vai lá e reza. Sim, eu vou rezar em casa. Muita gente fala, eu rezo em casa. Não, agora vai lá na igreja. Você não está com vontade? Depois vai lá. Então, essa fé na prática é que gera a verdadeira fé. Não existe fé teórica. E esse é o grande problema das pessoas intelectuais, das pessoas que estudaram muito, fizeram filosofia, teologia, sabem muito, dão palestras maravilhosas, mas não vivenciam essa presença porque não vivem na prática. Então, a fé verdadeira... Isso parece até brincadeira, mas é verdade. Os caras estudam, e você às vezes fala de coisas espirituais e aquilo é como se batesse no teto e caísse no chão. Não consegue compreender. Por isso, porque essas pessoas têm que entender que a fé só se prova com obras. Fé com obras. São José Maria Escrivá, né? Eu posso contar aqui, você falou do Opus Dei, então me lembra essa história, né? Ele tinha uma vida muito santa, e já era uma pessoa muito dedicada, com muitos jovens, 26 anos, fundou o Opus Dei. Depois, com 28 anos, ele estava dando uma comunhão para umas freiras, ia dizendo assim, Jesus, te amo mais do que estas. Ia dando a comunhão, Jesus, te amo mais do que estas. E ele ouviu de Deus, porque ele tinha muitas locuções divinas, como se chama tecnicamente. Sim. E ele ouviu, José Maria, obras é que são amores, e não boas razões, e não bons sentimentos. Então, isso é a marca registrada do Opus Dei. Quer dizer, mostrar para as pessoas que a fé verdadeira, ela tem que ser provada no seu dia a dia. Quer ter fé? Então, cuida bem da cozinha. É como aquele marido, ou aquela mulher que fala para o marido, eu te amo tanto,
Mas não tá nem aí, não faz um carinho, não chega pelo marido também, é um grosso. Fala, eu te amo, mas é um grosso, não chega em casa cedo, não tá nem aí. Não, não é isso? Cadê a obra, concretamente? Isso. Cadê o verdadeiro amor? Você manifesta concretamente então, fé o amor. E o amor se prova com obras. É isso. Então, quando você não ensina o jovem a viver a tua fé, vai lá na missa, eu não tô com vontade. Pois então vai, agora vai valer mais. Isso aí. Então, vai ser São José Maria dizia assim, você buscar você na religião ou você buscar Deus na religião? Então, essa é a primeira aula que eu falo nesse curso aqui, né? Que é o grande problema do jovem hoje, por ter sido educado no sentimentalismo. Então, ele acha que tudo tem que girar em torno de um ego que está lá dentro e tem que satisfazer as suas ansiedades sentimentais. Não, Sim. É o contrário. Você vai à missa para se procurar a si ou vai para procurar e louvar a Deus? Essa é a grande resposta que você tem que dar, né? E quando você percebe que muitas vezes você está só buscando a si mesmo e satisfação dos seus sentimentos nessa religião, é óbvio que essa religião é falsa, né? Agora, quando você não está com muita vontade, eu chamo viver a contragosto, contra o teu gosto, mas você vai lá e faz por amor, por fé e amor, então essa fé amadurece, essa fé é verdadeira. E é assim que você prova mesmo, né? Então, esse jovem tem que descobrir isso aqui na prática. Hoje me perguntaram, para casa, numa história lá do Instagram, comprei já o seu livro, mas é só doutrina. A pessoa falou assim, olha, tem que ter um pouco de doutrina, né? O que você queria? Claro. mas vai ter aula. Mas eu quero que você perceba que depois que você lê esse capítulo, você vai descobrir que eu te ensino ao teu filho a confessar na prática. Eu ensino seu filho a ir na missa e a participar dela na prática. E ensino seu filho a fazer oração todos os dias, 10 minutos de oração mental. E o que é oração mental e como se faz a oração mental? Na prática. E te ensino seu filho a montar um exame de consciência à noite para examinar antes de dormir como é que foi seu dia na prática. Então, isso é a fé. A fé cresce assim, com essas pequenas obras diárias, sem grande complicação, mas que, de alguma maneira, eu vivencio aqui dentro de mim a fé. Então é isso que a pessoa tem que entender. A fé está dentro de mim, não fora, não nos cultos, na liturgia. Então isso tudo é importantíssimo, desde que haja dentro uma interioridade sincera. Claro. Senão é tudo uma coisa como os fariseus da época de Cristo, que tinham uma religiosidade externa, com franjas, né, e roupas e tal, mas internamente estavam sepulcros caiados, né? Sepulcros caiados. Você ensina também há pouco tempo no Evangelho. Então, o caderninho lá e à noite no exame de consciência marcando as bolinhas. Isso. Eu sou totalmente contabilizador. Eu preciso controlar a minha luta interior para ser honesto comigo mesmo. Aí, estou lutando ou não? Então, esse check-up, esse checklist, né, dos nossos pontos de luta são fundamentais para que, na prática, eu possa aprovar se eu estou tendo fé ou não. Porque obras é que são amores e não bons sentimentos. Eu não li, mas vi muito checklist de Dom Rafael. Porque ele é que me ensinou a fazer essas tabelinhas. Ele me dava um papelzinho e eu escrevia com ele. Tô sabendo. Mas oração mental, Bertaldo, tem que ter oração mental. Isso. Como não vais ter oração pessoal todo dia? Isso. E tal. E nessa lá já se vão, depois com o Dom Edson também, já se vão lá uns 10, 12, 15, já nem sei quantos, acho que já, talvez até mais, né? Dos Moleskines. Então eu tenho cadernos e cadernos e cadernos e cadernos escritos da oração diária. Nossa, sensacional. Eu faço isso também. Eu tenho cadernos e cadernos. Deixa eu perguntar uma coisa do curso. A pessoa, para se inscrever, é só entrar no seu Instagram. Atualmente tem lá no perfil, tem né? No perfil. E é rapidinho, uma coisa simples. E quando é que começa o curso? O curso começa 6 de setembro, terça-feira. 6 de setembro. Mas se a pessoa pode entrar depois também? Pode. Porque vai que alguém viu depois. A gente vai entrar antes, mas alguém viu depois. É que a gente tem o chamado preço de lançamento. Isso eu também queria que vamos aproveitar, né? O preço de lançamento é acessível. Está R$ 59,00. Calma aí. Por mês, durante 12 vezes. O curso total custa R$ 597. Agora pensa bem, são 10 aulas. Divide por 597, dá R$ 60,00 por aula. Se é um almoço, não. Não. E nem é uma hora aula. Porque uma hora aula é muito mais do que isso. É caro, você chama um professor particular. Chama um professor em casa, 200 pratas. 120. 150, no final de semana, como é que é? Então, pronto. Então, quer dizer, eu tentei fazer um curso que fosse acessível financeiramente. Obviamente, vocês percebem, né? A minha grande vibração é muito mais apostólica, é muito mais educacional do que
financeira. Então, os pais percebem isso, quem conhece... Porque tem custo, tudo tem custo para fazer. Tem uma equipe por trás de tudo isso. Tem que pagar equipe para virar doutor. E a pessoa vai receber esse livro também. Para imprimir livro custa, não é bem assim. Eu quero que você faça esse curso, não porque é barato ou caro, é porque você veja o valor disso aqui. Sabe? Os pais precisam entender que um filho sem fé não chega a ser pessoa. É isso que eu quero que entenda. Não chega na dimensão espiritual. Deixa eu lhe dizer um negócio. Nesse mundo digital que nós vivemos, a gente vê, às vezes, gente de muita qualidade, é verdade. Mas também vê gente que não tem lá essa qualidade toda e não tem o estudo que você tem. E, às vezes, faz uma imersão e cobra 50 mil, 100 mil no final de semana numa imersão. Meu Deus. E o que é pior, tem gente que paga. Pois é. Então, assim, isso que você está cobrando, isso é absolutamente quase ridículo. É ridículo. Ridículo perto do conteúdo que se vai levar, né, da riqueza que vai levar. Então, assim, vamos deixar esse hambúrguerzinho aí do McDonald's. É isso aí. Tá certo? Eu quero que você entenda. Uma vez por mês o cara deixa de comer um hambúrguer para alimentar a fé do seu filho. Deus. Isso aí é algo para sempre. É uma coisa para sempre, não vai perder nunca. E plataforma custa dinheiro. Subir tudo isso custa dinheiro. Editar vídeo custa dinheiro. Isso não é brincadeirinha, não. É muita coisa. A gente sabe. Então, só entrar em JEB, arroba, JEB, para que a gente pode falar JEB, a pessoa acha que tem I, tem alguma coisa. Não, JEB, JEB Malheiro. Tá bem no Instagram aqui, ó. .com.br. Sem dúvida alguma que vai ser vai marcar a sua vida. As pessoas que fazem o percurso, né, no final já me recebiam uns 50 vídeos de depoimentos. Eles mandam vídeos. Ai, que lindo. Que bom. A gente usa depois para lançar as próximas turmas, né? E todos têm assim uma frase jargão, né? João, eu fiz o percurso e foi um divisor de águas. É uma expressão que eles muito comum dizerem. Então, eu diria que, olha, quem fizer essa fé na prática, não vai ser só uma divisor de águas, vai ser um divisor entre o céu e a terra. Ele vai entrar no céu pela primeira vez. Eu gostei muito aqui de tudo que eu li aqui, fiquei interessadíssimo também. Então, que bom, viu? Muito bom. Uma alegria, eu vou me inscrever. Pode se inscrever. Não sei se eu vou conseguir assistir o ao vivo, mas se eu não conseguir, logo depois eu boto meu fone, assisto ali. As aulas ao vivo são mágicas, porque agora com a plataforma StreamYard, que é a que a gente usa para as aulas ao vivo, que depois conecta com o YouTube, você consegue trazer os alunos dentro da live. Ele entra na tela. Eu estou com uma dúvida, então a pessoa se inscreve lá, clica lá o link de convidado, e a pessoa aparece na tela como uma live. Como se fosse um Zoom. Como se fosse como se fosse uma live. Eu e o convidado. A pessoa sai e entra o outro, sai e entra o outro. Todas as pessoas que tiram as dúvidas, aparecem só eles com exclusividade. Todos os alunos estão assistindo, mas a pessoa aparece, então ela fala comigo como se fosse uma live. Então, olha, eu tô com essa dúvida, como é que você me ajuda e tal. Aí eu explico e tal. A pessoa sai e quem tá lá controlando, a minha equipe, tem lá todos os convidados embaixo em fila, estão esperando e torcendo para que o tempo dê. Né? Porque às vezes não dá tempo e aí tem que acabar o programa, porque aquilo é no máximo 1h30 de aula tira dúvida, né? Então... porque tem a aula e depois tem uma aula tira dúvida. São 4 aulas tira dúvidas. Olha que legal. Então são 10 aulas esse curso, por isso eu digo. É um curso bastante consistente, como é o percurso. Uma vez por semana? Uma vez por semana, a partir do dia 6 de setembro. 6, 13. Aí a tira dúvida sempre é na quinta-feira da segunda, depois da segunda aula, da quarta aula, da sexta aula. Qual horário que as aulas? É às 8h30 da noite. É o horário assim... A pessoa chegou do trabalho. Isso, dá tempo de jantar. E qual é o máximo da turma? 200. Ih, tem que me inscrever logo, hein? Eu quero minha vaga. Eu tô achando que sua vaga é só na próxima. Não, eu quero minha vaga. Pois olha, a gente acaba as inscrições, então, hoje é dia 29, então temos mais uma semana de divulgação, aí vai fechar o carrinho, como costumamos dizer comercialmente, e depois, pronto, esperar o próximo curso. Então, em geral, esse percurso, que é o meu curso anterior, sempre fechava essas turmas, foi uma coisa muito, muito interessante. Eu ficava surpreendido, falei, caramba, como as pessoas confiam em mim, né? É muito bacana sentir isso, né? Então, espero que esse curso também as pessoas confiem em mim, eu prometo não decepcionar, porque... E o que eu falei no início, daqui do nosso podcast, é verdade. Eu sou fã do seu trabalho, você faz um trabalho muito sério, você faz um trabalho com muito amor, com muita profundidade. Isso. Não é uma coisa rasa, tem profundidade e tem amor, tem doação. Isso. Então, é muito E vale bacana. a pena ser visto, né? Ser compartilhado. Eu acho que é
É realmente um serviço que você está fazendo. Gente, é um presente à fé. É um presente à fé, ao coração do ser humano, isso aqui. E vai me ajudar também quando as pessoas vêm falar comigo, poxa, meu filho não está indo. As pessoas vêm, às vezes, muito me perguntar isso. Eu falo assim, gente, mas você vai à missa, você tem que dar o exemplo. Mas eu vou ter mais elementos para ajudar essas pessoas que vêm conversar comigo. Você sabe que tem até um padre que no outro dia me telefonou, João, estou indo agora num curso de jovens, você pode mandar essa 4ª aula sobre a missa? Eu aviso já, a 4ª aula é a melhor aula do curso. Eu falei, esse objetivo desse curso Fé na Prática é que a pessoa finalmente entenda que a missa é o momento mais importante da sua semana, senão do seu dia, se pudesse assistir todo dia, evidentemente. Foi isso que eu descobri quando tinha 13 anos. Então, assim, quem não pode e não está ainda totalmente maduro para isso, pelo menos perceba que se não vai à missa todos os domingos. Tem um rapaz que fez as lives de preparação para o lançamento, né? José Roberto Melo Porto, acho que você conhece. É muito amigo nosso. Então, ele fez uma live comigo. Tem podcast com ele também. Que maravilha. Então ele falava assim, João, eu tenho 5 filhos. Se eu não fosse à missa todos os dias, eu seria louco. Eu não aguentaria. Ele falou isso assim, com toda a clareza, toda a simplicidade do mundo. E eu falei, mas é mais ou menos isso que eu também descobri com muita jovialidade. Quer dizer, é isso. É uma coisa que durante a semana a gente sabe que é o mais curto, uma hora só 30 minutos. Uma missa durante a semana é curta, né? Não é aquela missa mais longa, com homilia, cantos, etc. E a pessoa percebe, caramba, meia hora de fato é tão pouco dentro de um dia inteiro, né? Quando as pessoas gastam tanto tempo em bobagem ou ficam gastando tempo em coisas que não são Nós criamos aqui uma missa agora às 6 da manhã. E eu estou muitas vezes nela. Pronto. Então. Mãe, muitas vezes. Né? Essa é muito boa. Ajuda muito. Nossa, eu adoro. E a recomendação era essa, que terminasse exatamente às 6h30. Estão conferindo. Porque as pessoas têm que trabalhar. Isso. Não, imagina, a gente vem aqui cedo e ainda ficaria aqui. Não, essa foi uma missa muito interessante aqui da Tarde com Maria, do Santuário. Porque nos foi pedido isso. Muitas dessas pessoas, moradoras da Barra e do Recreio, iam ver a missa em outros locais, longe, em outros bairros, para depois ir trabalhar. Eu disse, olha, gente, a gente tem a maior boa vontade do planeta Terra, vamos conversar com o Dom Antônio, acho que não vai ter nenhum problema, vamos fazer a missa. Mas vamos fazer experimentalmente por um mês, porque é o sacristão, é o padre, é a segurança, ou seja, é toda uma equipe para poder ter uma missa, para poder abrir, hora extra, né, hora extra, tudo. Mas, de fato, assim, há uma média, pelo menos entre 30, às vezes 40, às vezes 20, bate certinho 30 pessoas. É incrível mesmo. 6 horas da manhã. E 6h30 termina e todo mundo vai trabalhar feliz. Com chuva, mesmo de noite e tal. As pessoas vêm, é incrível. Não, eu já vim várias vezes. Amanhã, inclusive, vai estar aqui. Terças e sextas eu venho. Que bom. E a minha é muito prazeroso. Além do mais, quando eu venho aqui ao santuário, né? Obviamente, quando eu estou perto de Fátima, a minha identidade se fortalece, né? Porque eu me converti por causa dela, então sempre é um ato de ação de graças, é um ato de desagravo, enfim, tudo isso me ajuda muito. Estar aqui, para mim, é uma coisa muito mágica mesmo. Que bom. É estar em casa. É estar em casa, exatamente. Estar ao lado da família, né? É isso mesmo. Que bom, viu? Uma alegria. Que bom. Acabamos. Muito bem, não, foi muito bom a gente conversar com o João e recomendamos a todos vocês, não é, que entrem no curso dele, né, que possam entrar lá no Instagram, possam curtir o Instagram e possam fazer o curso e possam recomendar a outras pessoas também, porque vai fazer bem a você, a sua alma, a sua vida, a sua família e certamente a sua salvação, viu? Não deixe de fazer o curso, não. E quem puder, já encomenda aí o Fé na Prática. Isso, okay? A Cultor de Livros, editora de São Paulo. Editora de São Paulo, você dá um Google aí que você vai achar. Fé na Prática vai estar em algum canto. Quem for fazer o curso vai receber o livro de graça, então não precisa comprar. Quem não puder fazer, pelo menos que adquira o livro, já será uma grande ajuda. Muito bem. Com certeza. Obrigada. Eu adorei. Obrigado, João. Que venha outras vezes. Ótimo, estarei com certeza. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.